Vamos conversar com o Coutinho primeiro, então, em relação a dólar e índice. Coutinho, como é que se organiza graficamente o raciocínio para hoje? Vamos lá. Bom dia pessoal, tudo bem? O índice permanece altista, as quedas desta semana foram... na verdade, né, se a gente pegar só o meio, foi insuficiente. Então você tem aqui um sobe, lateraliza, prontinho para subir. O índice deve retestar 140.807, seu objetivo no diário permanece 142.255. Logicamente, o movimento do dia de hoje esse é imprevisível, mas a figura gráfica no diário permanece altista. Já o dólar permanece com tendência de baixa. O dólar no dia de ontem deu uma rompida leve no canal. Tinha um pontinho de correção aqui nos R$ 5,722, mas pelo gráfico, até porque você tem dois pivôs de baixa, dólar deveria ser baixista, a figura começa a azedar se o dólar atingir R$ 5,722. 9,2. Mas assim, o resumo gráfico é de qual direção? Pro dólar e pro índice? Índice para cima, dólar para baixo. 9h02, Guilherme Cunha. Abertura do dólar e do índice. Cai como para você aí? Putz, eu vou ter que ir no oposto, viu, Léo? O movimento técnico é claro. Ontem, né, o dólar fez uma movimentação altista, não conseguiu vencer aquele ponto que nós ficamos aqui perturbando a nossa audiência matinal, 5,642, chamou o comprador e agora fica numa região ruim, né, chata aí. A gente pode acreditar que se ficar flertando acima dos R$ 5,70, o dólar permanece um pouco mais altista para esse movimento do dia de hoje. Tá consolidando uma semana de um respiro após fortes quedas. E o índice, a abertura do à vista vai ditar a regra do jogo, mas pode dar uma canseira, tá? Eu não vejo renovar máxima histórica hoje, indo dormir nessa sexta-feira com a highlight que nós fechamos o índice futuro maior do que encerramos nas máximas do dia de ontem, tá? Então, tomaria cuidado com compras hoje no índice. Esse movimento aí de Banco do Brasil pode contaminar não o Banco do Brasil e sim o setor. Algumas empresas subvalorizadas, ou seja, acima do seu preço justo, desconfortável, compras no índice aí. E o dólar pode traduzir na contraparte uma movimentação mais, contrabalanceando, né? Pelo menos segurando a movimentação da queda. Nós temos agora 9h04. Guilherme Cunha, quando você sustenta que está indo no oposto, é porque assim, graficamente, o Coutinho entende que índice é para cima, dólar é para baixo. Você até reconhece que graficamente essa pode ser uma verdade, mas outros elementos te fazem projetar o contrário? Exatamente, dificilmente eu coloco meu pullover vermelho sem que nós tenhamos algumas outras informações adicionais. Brincadeiras à parte, Léo, acaba sendo exatamente isso, tá? O dólar, bem confuso, o dólar, a tendência ela é muito forte para baixo, né, graficamente, política monetária, mas o movimento de ontem acaba deixando ele numa região no meio do caminho, então é o famoso chutão, 50% aí, mas com uma carinha que pode vir a ganhar uma força um pouco mais compradora, com o movimento fechamento de ontem. Agora o índice, eu vejo que é um desconforto total. O setor que veio há muito segurando aí, né, ultimamente a nossa bolsa, foi o que inaugurou a alta, foi o que segurou esse movimento da correção por tempo e não por preço, e hoje o Banco do Brasil fecha esse cenário da temporada com uma estrelinha negativa, né? Então estava vindo tudo muito confortável, estava vindo tudo muito bom. Agora o Banco do Brasil faz a gente refletir se vai valer a pena a gente realmente colocar a mão ali, por exemplo, no Itaú, né, que está em máximas históricas, tem um baita de uma qualidade, mas já está super faturado. Então o mercado pode agir hoje, não que seja colocar dinheiro no bolso, contabilidade de lucros, não, nada disso, mas pensar mais em proteção do que ir para o protagonismo de compras. 9,5 pro Wagner Maia, pro Roberto Fabi, pro AJ, pro Aleister Crowley, pro Trader Kamikaze, cuidado hein garotinho, pro Ivan, também para o Alessandro Mendes, o Ale da Tchê, dizendo até que já tem um churrascão lá pro Gui pela leitura do dólar ontem. Pro Ale Martins, pro Roberto Fabi, também falei aqui do Ronaldez, pro Henrique Silva. Quero agradecer os mais de 2.400 simultâneos que estão conosco e os mais de 1.000 likes que nós já tivemos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, vamos juntos. É uma sexta-feira interessante pra gente ler e pra gente acompanhar. Me parece que a Beta quer dar um primeiro recado, nosso GPS de mercado. Fala, Beta! Fuja para as colinas. Nossa, Beta, nesse nível, a realização vai ser tão forte assim depois da máxima histórica? Vamos ver, hein? Anota aí.
Ó, é o seguinte, Léo, vamos colocar os destaques de agenda, faixa das 9 da manhã, o que há de nos pautar? Estamos monitorando em paralelo as eventuais falas do Diogo Guilhem na conferência anual do Banco Central. O jogo é quando é que o BC corta. Pode ser na próxima reunião, pode ser no final do ano, pode não ser em 2025. Ninguém tem a resposta. Mas toda e qualquer evidência que leva o Banco Central a acenar para corte não só tende a manter o Ibovespa em patamar elevado, como convidar o investidor local, institucional para a festa. É um pouco da sua tese, Gui. Por enquanto, o gringo ele só vai sustentando a festa da Bolsa sozinho. Mas pro local partir com tudo para compra, entende o Alex que nós precisamos ter pistas suficientes para o Banco Central sinalizar corte de juros. É verdade que se a gente esperar todas as pistas também, nós vamos pagar mais caro lá na frente. O Gui, daqui a pouco ele comenta, só vou terminar aqui de revisar a agenda, aposta que sim, o Banco Central, a despeito da pressão fiscal, terá espaço para cortar até o final do ano. É um baita de um trigger de alta, esses 140 mil pontos dos quais estamos próximos, não são nada perto do que a gente pode atingir no caso de um ciclo de corte de juros. Mas o fiscal pode ser a pedra no sapato para que esse ciclo seja entregue até o fim do ano. A ver. 9 horas com 7 minutos, aí 9h30 tem a primeira cobertura especial, de menor peso em contraste com ontem, mas tem que estar no radar. Preço de bens importados e exportados em abril nos Estados Unidos, construção de casas novas e licenças de construção. Lembremos aqui que o termômetro do segmento imobiliário é um dos mais respeitáveis quando a gente está diante de incerteza. É ali que começa a dar uma desequilibrada. Vamos ver o que é que vai ser divulgado hoje. Lembrando que é o mês de abril que está em jogo, portanto, o mês pior, mais desequilibrado, instável que a gente teve para manejar lá nos Estados Unidos foi o mês do anúncio do tarifaço e afins. 10 horas, o boletim Prisma Fiscal, que fala, obviamente, da questão das contas públicas. Às 11, aí sim, me parece a principal cobertura do dia. Expectativa de inflação de Michigan e a confiança do consumidor de Michigan, lá nos Estados Unidos, já referente a maio. Então a gente já está falando de um mês bem melhor em termos de previsibilidade. 12h30, o J.D. Pinal, do Fed de Atlanta, renovando a sua visão e projeção de atividade. O Haddad, no evento do Prisma Fiscal, falando às 14h30. E o Fed com falas de Thomas Barkin às 19h e de Mary Daly às 22h40. Lembrando que hoje tem vencimento de opções. Isso pode configurar uma dinâmica diferente e mais volátil para as negociações brasileiras. Atenção, 9 horas com 9 minutos. E teve sinal sonoro apontando para a mínima intradiária do Indifut, 140.275 pontos. Enquanto o dólar está de volta para os 5.700. Coutinho e Gui na sequência. Coutinho no gráfico, Indifut renova a mínima de novo. 140.250 agora, você. Pode deixar cair até 139.570, que ainda está dentro de um envelope de alta. Então fiquem atentos, por favor. Graficamente, pelo menos no gráfico de 60, eu não tenho figura gráfica, então o índice poderia simplesmente descer por um movimento harmônico, mas até 130.570, o viés do mercado ainda é altista. Já já a gente vai para o 15 e dá uma olhadinha no intraday um pouco mais próximo. No caso do dólar, lamentavelmente a mesma coisa, o dólar restrito R$ 5,679, R$ 5,719, por enquanto, fazendo um envelopezinho de alta. Sobe, lateraliza, sobe, mas de novo, dentro desse intervalo, pode mexer o tanto que for. Eu preciso de uma definição. A priori, a definição do dólar é mais altista. Atenção! Urgente no painel Mover Pro. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, confirma: China suspende compras de frango do Brasil por influenza aviária. Deslocamos agora o eixo da nossa cobertura para uma nota que foi divulgada pelo Ministério da Agricultura ainda mais cedo. Nós repercutimos essa nota lá no Esquenta do Mercado. Tá aqui na tela para vocês. Ministério da Agricultura e Pecuária confirma primeiro foco de gripe aviária em granja comercial do Brasil. Mapa alerta que doença não é transmitida pelo consumo de carne, de aves e ovos. Tá aqui, ó. A pasta fez a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em matrizeiro de aves comerciais. A detecção ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, município de Montenegro. Esse é o primeiro foco de gripe aviária detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil. Primeira vez, hein? Desde 2006 ocorre a circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e norte da Europa. Mas é a primeira vez que no Brasil a gente tem esse foco de IAAP. Na sigla, é a influenza aviária de alta patogenicidade.
O mapa alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. A população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao consumo. O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre em tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas, vivas ou mortas. As medidas de contenção e erradicação do foco previstas no Plano Nacional de Contingência já foram iniciadas e visam não somente debelar a doença, mas também manter a capacidade produtiva do setor, garantindo o abastecimento e assim a segurança alimentar da população. O mapa também está realizando a comunicação oficial dos entes das cadeias produtivas envolvidas, a OMSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, bem como aos parceiros comerciais do Brasil. É aqui que mora a atualização do painel Moverpro, né? Os parceiros comerciais do Brasil. O Serviço Veterinário Brasileiro vem sendo treinado e equipado para o enfrentamento dessa doença desde a primeira década dos anos 2000. Ao longo desses anos, para prevenir a entrada dessa doença no sistema de avicultura comercial do Brasil, várias ações vêm sendo adotadas, como o monitoramento de aves silvestres, vigilância epidemiológica na avicultura comercial e de subsistência, treinamento constante de técnicos e afins. Tais medidas foram cruciais e se mostram efetivas. Não tem muito o que tirar dessa reta final da nota, mas essa é a nota oficial do Ministério da Cultura. E há pouco, o Carlos Fávaro registrou que a China suspendeu compras de frango do Brasil por influência aviária. Você faz o raciocínio aí no setor frigorífico, né? O setor frigorífico, os papéis que acabam comercializando frango, a carne do frango em especial, ou dependem do frango, vão ter, obviamente, impacto. A BRF, por exemplo, para a gente destacar. Vamos conversar com o Guilherme Cunha, na sequência tem o gráfico do Coutinho para esse segmento, até para a gente falar também da fusão Marfrig e BRF, que a gente ilustrou no fundamento e não foi graficar. Você, meu caro Guilherme Cunha, informação, análise e opinião. 1000 pontos, reto, Léo. Que isso? Tá muito forte o movimento vendedor por hora dentro desse movimento do índice futuro. E se já estava ruim para a BRF com uma proposta de valor menor do seu preço de tela no quadro de cotação, esse painel urgente Moverpro tira qualquer perspectiva do sorriso do rosto. Então, o que estava sendo uma grande dúvida ainda, se eu estava falando alguma besteira sobre BRF, agora vai penalizar um pouco mais nesse contexto da abertura. A abertura, inclusive, que naturalmente vai ter mais vermelhinho do que verdinho, puxado pelo setor de banco e também de proteínas, talvez a exceção seja realmente a companhia Marfrig. Tecnicamente agora, esses 140 mil pontos foi onde travou a queda ontem naquele movimento do Haddad, vai gastar mais, não vai gastar mais, se perder aí vai começar a ficar ainda mais feio a perspectiva para sexta-feira, Léo. Vamos então avaliar no gráfico agora, Coutinho, como é que fica a primeira situação de BRF. É aquela que, no entendimento do Gui, em cima do anúncio de fusão com a Marfrig, pode ser mais penalizada em termos de cotação. A Marfrig oposto, seria o papel mais premiado. E também pesa negativamente sobre BRF esta informação que mereceu urgente no painel Moverpro. Vamos só lembrar que essa fusão entre BRF e Marfrig, ela era bastante esperada, para dizer o mínimo, no caso do mercado. A gente já vê essa novela há algum tempo. Tem até algumas casas se posicionando nessa direção. Eu bati o olho aqui no urgente no painel e vi o posicionamento do Itaú BBA. Fusão entre BRF e Marfrig era amplamente esperada no mercado. Então quem monitora na unha o segmento de frigoríficos já tinha alguma expectativa para que essa fusão se formalizasse. Vamos para o gráfico de BRF, a gente via aqui um sobe, lateraliza, sobe, e aí um cai, lateraliza. Foi transformado um potencial envelope de alta num potencial envelope de baixa, Coutinho? A priori é isso que está acontecendo, Leozinho. Se esse cara continuar lateralizado, a gente até tem no longo prazo um pivô mais longo, né? Então subiu, fez uma correção, foi ali na terceira linha pianinho, tinha uma compra 1 no 961 para posterior alta. Então assim, essa figura que você enxerga agora, ela ainda é altista. O que você fala é verdade. Se BRF começa a lateralizar nesse cantinho aqui, isso se transforma num envelope de baixa. De qualquer forma, o ativo fechou a 2062, ele azeda a 1,961 para baixo. Olha, é o seguinte, vocês estão atrasados. Vambora, se ajeita ali. Coisa, hein? Brincadeira, Coutinho. Depois você precisa dar uma orientação. O Guinho, o Zezinho, pronto. O trio tá montado aí? Então podem tocar. Aí. E vai que vem que é vira. O dólar virou. Tá subindo 0,18%. Os DIs viraram.
precisa dançar tanto assim também, Lucas Udi. Os DIs viraram. Nós temos agora 7 pontos base a mais nos pedidos de prêmio em toda a extensão da curva. O Indifut não virou. Ao contrário, agravou o viés de baixa, 0,8% de recuo. Já são 1.150 pontos praticamente de correção para o Ibov. Nós temos 139.960 pontos. Reparem que se nós abrirmos a dinâmica do à vista com o Ibovespa, de fato tendo 1.120 pontos, 1.150, 1.200 pontos a menos, esse Ibov sai dos 139.300 e vai praticamente para os 137.900. Então você que estava esperando uma correção, atenção, pode ser que a sexta-feira entregue boa parte dela. A ver. Até porque, de repente, o gringo também teve algum tempo de digerir por que o dólar subiu tanto ontem, por que está subindo agora. O dólar está de volta a R$5,72 praticamente. A gente calibrou no Morning Call, nosso aqui, a primeira faixa do Manhã TC News, a volta da embalagem do fiscal. Porque o problema fiscal nunca saiu de cena, mas em alguns momentos ele é requentado, reapresentado, em outros não. Vamos lá, máxima atrás de máxima para a moeda americana, mínima atrás de mínima para o Indifut, curva de juros pedindo mais prêmios em toda a extensão. Fundamento e gráfico na sequência. Guilherme Cunha, volto contigo, é você. Não, só continua, não para, não entre contra, não tem porquê. Inclusive, rompendo esse movimento, Léo, tava não é desenhado nas estrelas, mas estava bem ruim a perspectiva com a finalização da temporada de balanço. Mais uma vez eu vou repetir, o grande insight acabou sendo não o Banco do Brasil, mas tirando o brilho do setor que muito pontuou. Então acho que aí que foi o grande pulo do gato. Aí a gente tem do lado direito da tela o dólar continuando esse movimento acima dos 5,70, que gera para mim uma perspectiva lá mais próxima dos 5,75, que acabou. Aí, de novo, né, não estamos para reverter tendência de alta do índice, não estamos falando de alta de dólar, mas para o trader hoje, essa abertura tá filé mignon, muitos inclusive 9 horas com 20 minutos, nem isso, né, 9h18, podendo consagrar a sexta-feira. Acho que não vale a pena realmente olhar para uma perspectiva mais aí, caiu, agora eu vou dar uma comprada, o movimento ainda é muito positivo, porque tem espaço para novas quedas, estava todo mundo querendo a correção, agora que veio todo mundo assusta. É bem por aí, né? Vocês estavam pedindo, na hora que o mercado entrega, vem essa dúvida toda aí, essa aflição toda aí. Bom, Gui, vamos ver qual o fôlego dessa correção, se é que ela vai se manter. Agora, veja só, a moeda americana, a gente conversou bastante com o Alex, eu vou deixar a pergunta no ar, vou atualizar o gráfico pela rapidez dos movimentos e você responde na sequência. Mais cedo com o Alex, eu gostei bastante do que ele falou quando ele disse, Léo, quer queira, quer não, a bolsa praticamente ficou incólume, isto é, intocada pelo risco fiscal ontem reacendido no Brasil, porque é o gringo que vai dando sustentação para ela. Enquanto que dólar e DIs estão muito mais expostos aos locais. Os DIs de fato dispararam, depois até conseguiram fechar, mais inspirados pela curva americana, mas no dólar ficou a cicatriz de um ruído, segundo o qual o Planalto encomendaria um estudo para ampliar o Bolsa Família, não se sabe como isso se sustentaria numa peça orçamentária já pressionada, e também endossaria um pacote fiscal para recuperar a parte da popularidade perdida pelo Lula. O Haddad desmentiu, a informação oficial, portanto, é que as duas coisas não se sustentam, mas no dólar ficou uma cicatriz. A pergunta que eu te deixo no ar é, será que agora esse mau humor que ontem ficou mais restrito ao dólar passa a contaminar a bolsa? Me fala em instantes, Gui, porque no gráfico o Coutinho atualiza o raciocínio e mostra uma moeda americana já de volta a 5,72. Ai, que saudade que já tá dando desse dólar a 5,65, hein, Leozinho Pinheiro? Quem comprou, comprou, não compra mais? O Alex ainda acha que não, acha que estruturalmente é dólar para baixo. Vamos lá, meu amigo Lucas Udi já tá planejando a sexta ida à Disney. Eu quero que você traga boas notícias pro Lucas. O Lucas quer ir pela sexta vez pra Disney. Não tá fácil. O dólar tava caminhando para um patamar mais razoável, já voltou para 5,72. Você consegue dizer assim, Luquinhas, calma, é só uma foto de curto prazo, na tendência o dólar ainda é para baixo? Bom, o Luquinhas não tem problema com dinheiro, né? Então ele não vai fazer diferença, mas não é vai assim pagar. Também. Luquinhas? Não é assim Sabe também. o Instagram do Luquinhas? Só viagens internacionais. Uau, hein? O dólar sobe, R$5,722. Então é aquilo que eu comentei. Sobe, lateraliza, sobe. O dólar no gráfico de 60, transladado ao gráfico de 15 minutos, permanece altista. O dólar deveria dar uma chacoalhada agora nesse 722, porque você tem duas resistências, e mantém o seu viés altista.
o índice vai atingir aquele ponto que eu comentei, 139.570. Esse ponto, ele é o fundo de um canal importante. Então, vendidos de plantão, por favor, atento. Você está a 110 pontos de chegar lá. Chegando lá, por favor, proteja a tua operação, porque 570 você tem uma chance de repique. 9h21, obrigado, Coutinho. Vamos lá, o Lucas pediu direito de resposta, falou que não tá com a vida ganha assim também, né, Lucas? Pô, igual ele fala sempre, stag, se eu tivesse com a vida ganha sendo estagiário, tá bem demais, né, pô? Tá vendo, Coutinho? Você tem que se decidir, ou stag ou milionário, multimilionário. As duas coisas não cabem na mesma frase. Não posso reclamar também do que meus pais me proveram, né? Não posso reclamar, mas, assim, não é essa facilidade toda também, não. Que isso, Coutinho, tá achando que a vida tá ganha assim? Vamos lá, Guilherme, eu deixei uma pergunta interessante pra você responder, cortar. Você acha que o mau humor ontem visto no dólar e continuado hoje em 0,40% de alta agora pra moeda americana contamina o índice de maneira mais recorrente? O Indifut tá caindo 1.500 pontos. Vai lá, Gui, faz tempo que a gente não vê isso, né? Vamos lá, faz tempo, e inclusive, eu acho que não, viu, Léo? Não é esse cenário ainda que a gente pode pautar do fiscal, porque ontem mostrou-se no momento da notícia propriamente dito que vai fazer preço, mas no ato de desmentir já fez o retorno 100% e fechamos o índice futuro praticamente em suas máximas. Então eu não vejo que as pessoas dormiram e decidiram hoje acordar fazendo aí a realização, porque isso poderia ter sido a consequência de ontem mesmo, um fechamento mais baixista, até mesmo mudando um pouco a perspectiva do cenário do dia de hoje, né, ser mais claro esse movimento que nós estamos presenciando. Então eu acho que é uma racionalidade da temporada de balanço, uma cicatriz, eu gostei muito dessa palavra que você pautou hoje, uma cicatriz em um setor tão importante que todos vieram forte, né, Santander, Bradesco e Itaú conseguiram superar não só as expectativas, mas trazer melhorias dentro das linhas do balanço como um todo, e uma reversão do mau humor do PDD, e Banco do Brasil, né, acabou trazendo essa cicatriz, deixou essa dúvida, de novo, né, o quão alavancado podemos estar nos bancões para o cenário de curto prazo. E aí a gente tem, aí começou a queda, aí tem um painel urgente Mover Pro de um setor que já está um pouco sobrecomprado, que poderia trazer uma perspectiva de controle, acabou, né, então a queda também agora para mim já cansa, né, o índice não tem por que ficar escorregando a todo momento. Para o trader, bom movimento. Para o investidor, espera, né? O vencimento de opções, tem bastante coisa aí que vai coletar bons dados para as cenas dos próximos capítulos e aí sim voltar para a perspectiva compradora. Não colocaria ainda tão abrilhantado essa ponta do fiscal em cima do índice, porque ainda prevalece commodity, ainda tem setores que tem oportunidade e a gente vai fazer dinheiro ainda na compra. 9h24, obrigado, Gui. A partir de agora nós estamos inaugurando a primeira das coberturas especiais do Manhã TC News para os dados americanos. Vamos lá, destaques de agenda na tela para você se ligar. Nós temos 9h30, o segmento da construção civil, atualizando os seus números. Vamos nos lembrar, são fotografias que dirão respeito ao mês de abril. O mês de abril trouxe instabilidade, nebulosidade, dificuldade, imprevisibilidade, sob a luz de, no dia 2, o anúncio do tarifaço, naquilo que ficou cunhado como dia da libertação. Todas as métricas de atividade americana durante o mês de abril, divulgadas ontem, apontaram ou constataram, consagraram fraqueza da atividade americana. A produção industrial veio mais fraca. A inflação ao produtor, mais fraca, veio deflação, para ser preciso. As vendas no varejo, mais fracas. A métrica de indústria do Fed Filadélfia, até um pouco mais forte do que o consenso, mas em número negativo. Portanto, o mês de abril está sendo digerido como um mês ruim para a atividade americana. Até aí, não tem surpresa, porque nós imaginávamos já uma foto de baixa para o mês de abril. No entanto, os consensos já eram negativos e a realidade está superando em negatividade os já negativos consensos. Por isso, ontem a curva de juros americana viu os yields de 10 saírem de 4,54% para 4,40%. E este movimento continua. Nós temos os yields de 10 agora fechando mais 3 pontos base e meio. O que você tem que ter atenção? Licenças de construção são as formalizações que permitem novas construções futuras.
Vamos ver qual que é o ritmo de aquecimento desse segmento. No mês de abril deve ser um ritmo baixo em função das incertezas, esse é o consenso. Preço de bens importados e exportados, dando uma prévia, querendo ou não, de balança comercial. E o mais do que licença de construção e o ponto relacionado à construção efetiva de novas casas em abril. Aqui, de repente, por inércia de março, você pode ter até uma foto melhor. A ver, é difícil antecipar. No entanto, o pano de fundo tem sido de um mês de abril pior, mais fraco e etc. Vamos dar uma olhada no mercado americano. Neste momento, já eu compartilho a tabela da volatilidade. Começar com o Lucas Wood, que está de olho nos índices acionários futuros. Dow Jones, S&P, Nasdaq. Você, Lucas? S&P 500, 5.940 pontos, subindo 0,41%. Os outros dois acompanham as altas. Dow Jones, 42.486 pontos, sobe 0,39%. Então, cerca de 0,4% também de alta. Nasdaq, 21.435 pontos, 0,47% de avanço, então cerca de 0,5% de alta, Léo. Obrigado, Lucas. Tabela da volatilidade agora para vocês. DXY no 0 a 0, 100,810 pontos. O VIX está caindo 2,75. Os yields de 2 anos estão estáveis, os de 10 fecham 3 pontos base e meio. Remuneram o investidor na média em 4,39%. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma dinâmica. Nós estamos falando de um Estados Unidos hoje com apetite pelo risco, com força compradora, com um dólar estável, com a curva fechando e com o VIX abaixo dos 17,5 que eu cheguei a narrar no nosso esquenta. Então assim, a fotografia é muito positiva. A fotografia é muito positiva. Vamos ver, no sentido de apetite pelo risco, vamos ver se esses dados das 9h30 ajudam ou atrapalham. Agora na tela, Coutinho, eu gostaria que você colocasse os índices acionários americanos para a gente ver o que é que eles estão dizendo e qual a tendência gráfica sugerida, porque me parece que é de alta, certo, Coutinho? Tá correto, Leozinho. Olha só, Dow Jones à sua esquerda, sobe, faz leve lateralização, tem uma resistência no 42840. Quando eu vou aqui do seu lado, S&P 500 sobe, lateraliza, rompe 5700, tudo sob controle, uma alta moderada, né? Você vê que são candles pequenos, você vê que a inclinação dessa tangente ela é curta, então, ok, sobe, mas sobe com cautela. Óleo para Russell 2000 lateralizado no envelopezinho, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. E terminamos com Nasdaq também bonitão, sobe, lateraliza, sobe, faz nova lateralização. Eventualmente esse outlook dos 4 projeta mais um pouco de alta para o mercado americano. Vambora, Joto, vou pedir para você deixar então a tabela da volatilidade na tela agora, porque a reação imediata vai se dar por aqui, nós vamos monitorar, faltam alguns segundos e ó, já adianto, dá tempo, vou pagar no pique. Urgente, painel Mover Pro, genial, eleva Marfrig para compra e sobe preço-alvo para R$26. Sabe qual que era o preço-alvo anterior? R$16. Agora o preço-alvo é 26. Nós falamos de BRF, mas no gráfico a gente não falou de Marfrig. Daqui a pouquinho o Coutinho poderá passar. Mas vamos voltar para o foco nos Estados Unidos. Tabela da volatilidade está na tela. Alguns segundos o relógio vai virar e você vai conhecer a construção de casas novas, o preço de bens importados e exportados e vai conhecer também as licenças de construção. Bem importante na economia real. O segmento imobiliário é um dos mais afetados quando há incerteza. Saem os dados, vamos a cada um deles com urgente na tela pra gente se ligar. Como você tá vendo aí, ó. Começa a reação dos índices acionários e da tabela da volatilidade. As licenças de construção vêm no número absoluto de 1,41 milhão. O consenso apontava para 1,45 milhão. E a foto anterior era de 1,48 milhão. Portanto, nós saímos de 1,48 e vamos para 1,41 quando o consenso apontava para 1,45. Na prática, diminuíram as emissões de licenças de construção no mês de abril. E é fácil supor por quê. O aumento da imprevisibilidade e da nebulosidade para a economia real contratou menos licenças de construção porque se projetou menos construção para frente de abril no mês 4. Vamos para a segunda linha. Construção de casas novas. Olha o que eu falei para vocês da inércia. As construções de abril, muito possivelmente,
já haviam sido organizadas, planejadas durante março ou até meses anteriores. E a realidade entrega uma foto positiva em contraste com menos 10% do mês de março. Em março, menos 10%, em abril nós tivemos mais 1,6%. Olha só o abismo, saímos de menos 10% para mais 1,6%. Você está reparando que, por enquanto, ó, esses personagens aqui que eu estou mostrando na tela estão incólumes, inalterados. Vamos ver como é que estão se comportando as bolsas já já. Para eu pagar as informações, então, ó, tivemos menos licenças de construção durante abril, quer dizer, as tomadas de decisão para novas construções no mês 4 foram impactadas. No entanto, as construções de novas casas vieram numa foto positiva, muito provavelmente porque foram teorizadas antes de abril, saindo de menos 10 para 1,6. Aí falta o quê? O índice de preços de exportação e o índice de preços de importação. Vamos lá, preços de bens importados. Foto mais negativa porque avançaram. Pensando em balança comercial, nós saímos do preço médio de menos 0,40 para um preço médio de mais 0,1. Então, acelerou o preço médio de bens importados. Pensando em balança comercial, que é uma das frentes que pretendem ser atacadas por Trump e por Bessent, eles vocalizam isso o tempo todo, não é legal. Porque tende a desequilibrar a balança, o americano vai pagar em média mais do que vinha pagando pelos bens importados. Bens exportados, por outro lado, também apresentam uma foto melhor. Saem de saem de 0,1 e não foram para menos 0,5, como o consenso apontava. E sim, manteve-se em 0,1. Então nós saímos de 0,1 e nos mantivemos nele, quando o consenso apontava para menos 0,5. Então, o preço médio dos produtos exportados pelos Estados Unidos ainda fica numa fotografia positiva, diferente do que o consenso imaginava. Isto posto, pagamos tudo. Em resumo, então, licenças de construção para baixo, casas novas construídas para cima e tanto importações quanto exportações, no que diz respeito a preços médios, positivas em 0,1%. Com isso posto, a notícia não parece estar aqui. DXY não se mexe, 100,820. O VIX está caindo 2,69, já caía isso antes da divulgação destes dados. E os yields de 2 e 10 anos praticamente não se alteraram. Vamos passear com o Lucas Wood pelos índices acionários americanos. Você tinha narrado 0,35%, 0,40% de alta média. Sim. Houve alguma mudança ou estamos muito parecidos? Não, muito parecidos, Léo. S&P 500, 0,34% de avanço, Dow Jones 0,37% e Nasdaq 0,37%. S&P na região dos 5.900, Dow Jones 42.480 e Nasdaq 21.415. Então, nenhuma mudança relevante, Léo. Não mexeu muito não com as 7 magníficas, tá? A Tesla estava subindo, continua 1,20%, Amazon 0,57%, Meta 0,29% de queda é exceção, Google está subindo 2%, Nvidia 1,24%, Apple 0,07%, Microsoft 0,06% de queda. Então, Microsoft e Meta são exceções, Microsoft mais pro 0 a 0 do que para baixa, Meta caindo 0,27% e só, tá? Porque todos os outros papéis estão subindo. Só que nenhum deles mudou sua dinâmica a partir destes dados. Portanto, temos alguma tranquilidade em dizer que foi um não evento. Vamos conversar com o Coutinho para ver se houve alguma alteração da porta para dentro aqui. Aí o Gui pode comentar na sequência. Daqui a pouco tem book, hein? Lá pelas 9h45, Pedro Albuquerque, o CIO do TC, vai estar com a gente na ponta da conexão. O dólar aqui deu uma respirada, 0,17% de avanço, R$ 5,713. E o Indifut também deu uma respirada, estava caindo 1.500 pontos, cai agora 1.300, recua 0,92%. No gráfico, Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso do índice, o índice foi certinho. Olha só, aquele ponto que eu comentei, 1,39,570, bateu, e aí foi que eu pedi cuidado para os vendidos e subiu. Então pegamos certinho ali na parte inferior. Então, por favor, fiquem atentos aí, vendidos, porque o índice ameaça fazer aí uma compra especulativa sob suporte. A mínima foi 139.570, certinho em cima da linha. O dólar permanece abaixo do 22, né? Então sentiu aqui aquela dupla resistência que eu comentei. Praticamente foi a mesma ideia, né? Ou seja, você tinha duas resistências para romper. Eu até cheguei a traçar o FIBO de alta, R$ 5,737, mas por enquanto o dólar ainda vai duelar um pouquinho na região de 22. E aqui vale o mesmo. Comprados no dólar, por favor, fiquem atentos, porque o dólar pode pegar e voltar para dentro do canal.
2.700 pessoas nos prestigiam. Temos praticamente 1.200 likes. Vamos convocar as tropas? Vamos convocar uma salva de likes, Leozinho, rompendo as resistências de lote em lote para bater, quem sabe, 2.000 likes? Vamos buscar isso? Então, isso é convocação das tropas imperiais? Ah, você hoje amanheceu Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas? É? Ê, Leozinho, tá voando, hein? É, decolando, especialmente pro Trader Gengibrado, pro Carlos Martins, pro Carlos Sanches, também tá aqui o Akima, o Delta Opções, o Michael Góngora. Obrigado a todos vocês. Convocação está feita, hein? E olha que quem não deixa o like, o Darth Vader vai visitar mais tarde. Então vamos lá. Ah, como é que é, garotinho? O sabre não acerta. É, se você não deixar o like, o sabre não vai te permitir lutar no mercado financeiro. Então, meu garoto, nada de convocar briga com o Darth Vader. 9h36, abrindo o microfone aí, Leozinho, só coisas publicáveis, por favor. Em 9h37, meu caro Marcelo Coutinho, vamos ouvir a opinião do Guilherme Cunha pra gente ver o que é que ele acha, não da cobertura dos dados americanos, Gui, porque senão é forçação de barra. Foi ou não evento. Você fica à vontade pra comentar, caso queira, mas eu quero puxar mesmo o gancho pra alguns comentários do nosso chat que estão falando de quedas superiores a 11% para Banco do Brasil. É o caso do Paulinho Delta Opções. O Paulinho esteve com a gente aqui outro dia, participou, é especialista nesse instrumento financeiro. E ele colocou aqui, ó, BBAS3 cai 15% em Frankfurt no momento. Tá dizendo aqui o nosso Paulo Delta Opções. E Marfrig, por sua vez, vai pegar a direção oposta ao que tudo indica. Eu disse há pouco que a Genial revisou o preço-alvo de 16 para 26 reais. Então, Banco do Brasil e Marfrig, a exemplo da escolha editorial que fizemos na reta final das 8 da manhã, Gui, continuam se sobrepondo e exigindo nossa conversa. À vontade para você avançar em mais um comentário. Um grandíssimo cabo de guerra, né? Então vamos começar a falar do lado vermelho da força, que vai ser o Banco do Brasil, e sem alarmes, tá, pessoal? E se vier a cair 11%, naturalmente é uma baita de uma oportunidade, é um início de uma preocupação. Não podemos isentar, né, o contexto aí do PDD, a previsão de devedores e duvidosos em novo formato, porém uma empresa extremamente saudável, 7bi, pagadora de dividendo, tudo isso vai contar na hora de, se tiver todo esse alarme que estamos aí tentando entender sobre as ações do Banco do Brasil. Obviamente, também muito próximos estavam em máximas históricas, uma correção é saudável e é oportunidade. Marfrig, relatório da Genial, não consegui olhar, mas obviamente muito interessante, muito importante começarmos a termos esse movimento, que é o que vai puxar Marfrig e até mesmo de olho em JBS, que os fundamentos ficaram muito bem orquestrados. Não podemos esquecer que BRF pode ser também o lado vermelho da força na data de hoje. Então, tomaria cuidado com essa abertura do mercado à vista, vai balançar a roseira, né? De novo, com boas oportunidades também vai gerar esse movimento da correção por preço. É nada ainda, né? Então, não muda a estrutura positiva, não muda a estrutura para cima, porém é uma sexta-feira de quem não se ligar vai apanhar e pode deixar parte dos lucros da semana no mercado. Atenção aí, porque tem espaço para cair mais o índice, e Banco do Brasil, se vier 11%, é muito bom, gera-se aí um desconto interessante. Então, vamos lá. Coutinho, tá na hora agora da gente entrar no centro cirúrgico e examinar a BBAS3. Tá lá, na mesa da cirurgia. Vai passar por uma correção. Nós não sabemos de qual proporção e de que maneira. Mas é o seguinte, o Gui tá dizendo, olha, ou é uma baita de uma oportunidade de entrada, a depender da magnitude da correção, ou se a correção for tímida, pode até gerar estranhamento e desconfiança. O negócio é não entrar, vamos esperar um pouquinho mais. Mas a tese do Gui é que a correção vai ser forte e vai gerar oportunidade de entrada. Graficamente, o que você pode usar para guiar o nosso público? Vamos lá, Banco do Brasil altista, então o Banco do Brasil tem uma correção, sobe, corrige, sobe, pivôzão lindão, e aí um sobe, lateraliza, sobe. Então, a priori, hoje, antes da abertura do mercado, tá tudo sob controle. Então vamos imaginar que a tese seja essa. Então, 2 pontos praticamente, ou seja, o ativo fecha a 2.940, eu tenho um primeiro suporte que me dá uma queda de 4,05%. O Banco do Brasil abriria a R$ 28,20. Eu tenho uma segunda queda do FIBO mais longo, que me leva de 29,40
a 27,94. O Banco do Brasil cairia a 4,93%. Então, dentro dessas duas figuras gráficas que eu tenho, imaginando o pior caso, a não ser que seja muito pior que isso, aí você está falando de FIBO lá no semanal, a coisa fica assim, verdadeiramente pior, eu projeto dentro dessa figura uma queda de 4,93 para abrir a 27,94, ainda factível, e detalhe, ainda com viés altista. Caramba, não, quer dizer, não teria reversão nesse caso. Não, até esse valor não. Me fala qual que foi o fechamento aí, ô Coutinho. Aqui, tá 29,40. 29,40. Tá? E aí, se você pegar a primeira queda que eu projeto é 28,19 e a segunda queda é 27,94. Essa faz Banco do Brasil cair 4,91%. Então, agora é o seguinte, ó, eu tô fazendo aqui na minha calculadora, 29,4, que é R$29,40. Foi redondo, 40? Então, 29,4, eu tô multiplicando por 0,85, que é 15% de queda. Léo, mas você tirou da onde o 15%? É o que os ouvintes estão relatando, que a cotação do ADR de Banco do Brasil registra, neste instante, lá na Alemanha, em Frankfurt, na Bolsa de Frankfurt. Se os 15% se confirmarem, nos cálculos aqui, a gente estaria falando de Banco do Brasil a R$24,99. Bora. Ou R$25. Se isto se confirmar, aí sim a gente tem reversão? Aí, com certeza tem. Deixa eu só ver onde é que vai chegar, porque olha só, eu tenho uma mínima de janeiro com esse cara a R$23,20. Você tá falando 24 a abertura. É 25, né? 24,99, 25, Tá bom, então vamos colocar 25. Praticamente você devolve tudo de primeira quinzena de janeiro. É isso. E tá correto o cálculo, né? Porque me pareceu um baita tombo, mas é isso mesmo, porque 10% de 29 vai dar, vamos arredondar, vai dar R$3. 15% vai dar R$4,50. Desconta R$4,50 de 29,40, nós vamos basicamente pra boca do gol dos 25. Quer dizer, a matemática tá me amparando aqui. É o que neste momento a Bolsa de Frankfurt. Se vocês quiserem que eu seja mais rigoroso, ó, tem muita gente que tá tradando o Banco do Brasil, vale aqui, ó. Eu vou multiplicar por 0,86, porque aí equivale a 14 de queda. A gente estaria em 25,28. 25,28, Coutinho. Aqui, ó, tá na tela, 25,28, tá na tela. A gente voltaria pra janeiro 25. Que coisa, hein? Seria uma marcha ré. Nesse caso, Gui, você já tá sonhando, porque você tá fora de Banco do Brasil, você já tá sonhando com o botão de compra num eventual BBAS3 em 24,99, 25,28? Eu acho que isso é uma loucura. Eu tava lendo um comentário aqui, você parecia a Dilma, viu, Léo? Vai ter esse corte aí. Com 24,81 depois ali, a gente pode ver o projetado de 15% e vai nos 25,22. Foi muito bom, viu, Léo? Mas Conta, todo 208. Isso, ó. Mais 41 são 240 Mas é o seguinte, aos corneteiros de plantão, que o que mais tem é corneteiro, eu quero saber no que eu dilmei no meu cálculo aqui. Tá tudo certo, meu? Vai ter corneteiro assim lá longe? Vai, Gui. Meu Levante, se abrir aí nesse gapão aí de 15%, poxa vida, eu vendo até, sei lá, o restante de Porto, a gente vai com tudo no Banco do Brasil. Vamos colocar uma racionalidade, eu acho que esse movimento torna-se muito improvável. As ADRs, ela tem um movimento de volume muito diferente, né? Então, muitas das vezes gera essa distorção. Acho que tudo que for acima de 4% de Banco do Brasil é um exagero para o gap de hoje muito grande. 9h44. Vamos agora para Marfrig. E aí o raciocínio é diferente. Coutinho, no caso de Marfrig, o jogo é pra cima. A revisão do preço-alvo de Marfrig é coisa de cinema. A Genial, por exemplo, saiu de 16. Qual foi o fechamento? Conta pra mim. R$20,66. A Genial saiu de 16 para R$26. Que upside é esse, hein? O ativo cota em 30%. leilão 20,97. Porque a gente já tem 9,45. Acabou de entrar em leilão. Acabou de entrar em leilão. Mas aí cota quanto? 20,97. E o fechamento de ontem? 20,66. Não é nada. Vamos dar mais tempo aí pra coisa, porque acabamos de inaugurar o leilão de abertura. Agora, eu tô aqui, deixa eu ver se a minha matemática ainda vai me honrar. Se tá com 20 e a Genial fala em 26, a gente tá falando de 30% de upside, é isso? Fazendo aqui uma conta de padeiro.
30%. Correto, isso aí, 246. No gráfico, como é que você contaria essa história? Você tem um pivôzão de alta, sobe, deu compra a R$19,16, não chegou, foi na linha de 50% a 1,988. A formação gráfica, inclusive, fica mais didática no semanal e você leva, voa lá, exatamente, a R$26,66. Ai, ai. Ô, Aurélio, agora o Leozinho fez que nem o Chaves. E como é que é? E como eu disse? E como é? Pô, eu sou o maior fã do Chaves que vocês podem imaginar. Acho que só o Medina ganha de mim aqui na TC News. O Medina sabe as falas de cor. 9h46. Guilherme Cunha, vamos pro seu destaque final e a gente volta a se encontrar em meio às férias do Marx na faixa das 11 da manhã. Eu te passo a palavra no momento em que a moeda americana sobe 0,24%, R$5,717. O Ibovespa está avançando 1,14% agora na sua marcha ré, me perdoem aqui, são 1.600 pontos, então voltou a encorpar o viés de baixa, 1.600 menos os 139.300, pode ver aí os 137.800, 137.700, a ver se isso se confirma. E a curva de juros está mista agora, tá, Gui? Na ponta curta, vértices fechando, ponta média e longa, vértices avançando. Complexo a leitura hoje, né, Léo? O convencimento das opções, inclusive, vai dar mais uma balançada na roseira. Então, essa abertura do mercado à vista brasileiro pode ser o grande respiro que todo mundo agora está precisando, né? Essa alta para poder dar uma aliviada, está caindo reto, então, na abertura do à vista. Esses leilões, eles podem ser também distorcidos junto com a ADR, podendo dar um respiro agora nesse leilão. Dólar, o BS é o vendedor, então está conseguindo jogar o movimento técnico a favor aí da tendência, né, para poder voltarmos para baixo. Então parece que o pior já passou, né? Vamos tentar olhar para esse lado. O pior do dia da sexta-feira já podemos estar consolidando. Aí, se tiver uma altinha e uma nova renovação de mínima no índice, gera um sinal de alerta para uma correção um pouco mais extensa. Dólar já sentiu, o dólar está ficando mais fácil a leitura. Dólar bateu, agora tem perspectiva de cair bastante, inclusive se rompeu R$5,70. Momento muito bom para poder fazer dinheiro no cenário intradiário, esperar agora a confirmação desses leilões no mercado à vista, e como eu volto mais tarde, fica também mais fácil de a gente consolidar a sexta-feira. Muitíssimo obrigado, foi incrível o dia de hoje, e você que está aí do outro lado da tela conseguiu faturar e conseguiu arrebentar a boca do balão. Bora likear que já estamos de volta. Obrigado, Gui. 9h48. Olha, mais um relatório relacionado à fusão de BRF e de Marfrig. A XP espera uma forte reação positiva para ações da Marfrig e forte queda para BRF, ou queda para BRF com a fusão. Então, no caso de BRF, o jogo é do suporte. No caso de Marfrig, o jogo é da resistência. Quer revisitar a BRF com ainda mais esse gancho, Coutinho? Bora lá, vou colocar os três na tela para vocês. BRF à tua esquerda e vamos tirar BBS3, esse aqui a gente já esgotou. Vamos deixar só os dois. A BRF direita, BRF tá aqui, ó. Então o mercado sobe, mercado corrige, mercado tinha uma compra a 1,961 para posterior alta. O papel começa já a dar sinais do que vai acontecer, cai 5%. Você tem agora ele cotado a 1,959 em leilão, ele praticamente vai voltar para o ponto de entrada, e aí é aquilo que o Léo falou minutos atrás, o que era um pivôzão de alta vai começar a se caracterizar como um envelope de baixa, ainda assim no ponto de compra, 1,961, mas numa figura desfavorável. Já Marfrig, à tua esquerda, o ativo agora sobe 2,13%, cota 2,110, tudo sob controle, pivôzão de alta, esse aqui segue a regra, cujo objetivo é 2,291. 9h50, Pedro Albuquerque, nosso CIO, tá na ponta da conexão, é com ele que a gente vai conversar. Buca, noticiário corporativo hoje bastante agitado com essa fusão BRF-Marfrig, embora amplamente aguardada, e também com o resultado de Banco do Brasil. Vamos ver por onde você abre a sua leitura de hoje. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, muito obrigado, queridos, queridas, querides. Estamos aqui mais um dia. Vamos lá, que tem muita coisa mesmo, Léo. Tô arrumando minha tela aqui, que eu tô remoto. Seguinte, pessoal. Eu vou começar com o Brasil, que o Brasil é onde está o tiroteio.
O Banco do Brasil reportou um resultado muito ruim e um fato relevante já mencionado aqui por vocês, que são espetaculares, com revisão do guidance, tá? Não era uma surpresa aqui para a gente do TC Cosmos, nós estamos vendidos de Banco do Brasil. A ação falta um filete para estar na máxima histórica, estava fazendo máxima atrás de máximo, com uma desconexão com relação à realidade, que era o nosso entendimento. A carteira de crédito piorou muito a qualidade, teve um gol de mão no balanço, que foi a alíquota implícita de IR, bem abaixo, senão o lucro teria sido menor ainda. E o banco, apesar dessa alíquota menor, ele reportou um lucro bem abaixo do esperado, tá? Eu espero uma reação negativa. Lembrando, por total transparência, nós estamos vendidos de Banco do Brasil. O TC Cosmos bateu nova máxima histórica. Essa semana foram algumas vezes, todos os dias, a gente subiu todos os dias, máximo atrás de máximo. A gente está quase 290% do CDI, tá? A gente está mais leve, gostaria de salientar a todos vocês, a gente está neste exato momento com menos risco. Foi uma bela surfada, gostosa, forte, truculenta, mas eu acho que a bolsa está em ebulição, tá? É normal ter realização, não ficaria surpreso por uma realização. A nossa função aqui é se proteger nas horas, janelas adequadas, e assim estamos, Leozinho. Ô, Buca, 9,52. Ontem a gente começou a ver o risco fiscal voltar à tona. Não porque ele tenha saído do foco, tanto é que os investidores locais estão céticos em relação à Bolsa Brasileira em função dessa incerteza fiscal. Mas ontem uma nova embalagem circulou diante dos fatos que nós conhecemos. O Haddad negou, mas ficou uma cicatriz na moeda americana que avançou 0,70%. Queria te ouvir a respeito disso e se isso pode começar a se espalhar para a Bolsa. Coincide com uma realização mais forte. Ontem o Ibovespa passou incólume pelo noticiário fiscal. Perfeito, Léo. Bom comentário. Eu venho falando aqui, né, que a gente vive uma situação um pouco perigosa. Quanto mais o governo erra, mais a chance deles gastarem mais. E já se mostrou por inúmeros programas que estão sendo lançados ao longo do ano. Recapitulando de novo. Minha Casa Minha Luz, eu nem sei o nome do programa, é luz de graça para uma certa faixa de renda. Quem paga mais caro é outras faixas de renda. O crédito consignado, a isenção do IR, uma faixa nova da Minha Casa Minha Vida. Tem mais um ou dois programas, agora não me vem à mente, são tantas coisas. E quanto mais o governo fica nessa faixa de popularidade, que é uma faixa muito baixa, maiores são os riscos. E quanto mais próximo a gente vai chegando para o final do ano, que é o limite para o governo agir, também maiores são os riscos, tá? Face a isso, a Bolsa Brasileira, diversos papéis continuam atrativos, tá? É importante salientar. Diversos papéis também que não têm muito fundamento subiram. Empresas muito alavancadas, papéis de baixa qualidade subiram mais do que dobraram, tá? Mas tem alguns papéis que a gente encontra valor, são papéis que têm uma simetria, no nosso entendimento, boa, né, um risco-retorno bom, e aqui nós continuamos comprados. A gente deu uma reduzida nas posições, a gente diminuiu um pouco o Lojas Renner, que andou bastante, está com um índice de força relativa já beirando os 80. A gente continua totalmente comprado de Rap Vida, é uma posição que eu tenho bastante conforto de carregar nesse cenário, Léo, porque é uma empresa que está desalavancando e gerando caixa e ainda está muito barata versus pares, tá? A gente tem uma posição em Boa Safra, o papel finalmente andou e andou forte, prazer, Boa Safra, muito vendido, 16% do free float está short, descontando as 4 maiores posições nessa empresa, a gente está próximo de 30% do free float short, para um papel que tem um ADTV, que é o volume médio negociado por dia, baixo, tá? Então, é uma empresa que soltou o balanço, e eu comentei aqui, Léo,
e na outra programação, ela soltou um balanço no qual ela explodiu a carteira de pedidos. Então, ela contratou um ano muito bom no meu entendimento, tá? Então, são empresas no qual estamos comprados, a gente está vendido no índice, tá? Travando agora 75% dessa carteira, um pouco mais vendido. E os papéis têm andado mais. Graças a Deus, a gente tem acertado as análises. A Happy Vida andou bem mais que o índice, Boa Safra andou bem mais que índice, Lojas Renner andou bem mais que índice. A gente tem sido, eu particularmente tenho sido muito atuante em trading também, pegando as distorções de curto prazo. Os shorts também têm dado resultado. Acho que o Banco do Brasil vai ser um dia positivo para o fundo. E aqui estamos, mas um pouco mais leves para passar um pouco essa janela, tá? Quando o mercado vai ficar respirando freneticamente a eleição, é importante essa data. Essa data é lá no final do ano, no último mês, 2 meses, mas mais provável no primeiro trimestre. Mais provável. O que triga a eleição? Quando a gente souber quem são os candidatos de centro e direita, é quando consolidar esse funil, tá? E aí a gente vê uma atuação importante do Tarcísio nos bastidores, indo para eventos fechados e falando um discurso não de São Paulo, mas de Brasil. Publicamente, Tarcísio nega. Não sou candidato para a presidência da República, sou candidato à reeleição de São Paulo. Mas, em eventos fechados, o Tarcísio fala de Brasil. Ora, para bom entendedor, meíssima palavra basta, certo? Então a gente tem uma possibilidade do Tarcísio, não significa que o Tarcísio vai concorrer, depende de algumas variáveis, são elas. Qual vai ser a popularidade do Lula até o final do ano? Os partidos de centro vão ungir o Tarcísio como candidato. Se sentarem na frente do Tarcísio, aumenta muito a chance do Tarcísio ser o candidato. E, por fim, também um terceiro ponto importante é o próprio Bolsonaro, né? Pedir para o Tarcísio concorrer. Então, veja como tem coisas em aberto ainda, né? E até lá, pode ter gastança, pode ter mais programas, pode ter um orçamento do ano que vem com o aumento do Bolsa Família que foi ventilado e negado rapidamente pelo governo. E isso não significa que o governo não vai fazer. Me parece muito mesmíssimo filme do ano passado do pacote fiscal. Não, veja bem, a gente vai fazer o que for correto, a gente vai cortar gastos, a gente vai não sei o quê, negando que ia sair na mídia, e o resultado nós todos sabemos qual foi. Então parece o mesmo processo. É o Haddad falando lá, não, a gente não vai fazer, não está nos planos, e quando vem a ala política atropela o Haddad, que no final pode só estar fazendo o papel de bom tira aqui, mas talvez consinta também com o aumento do Bolsa Família. Então tem risco sim, a gente pode ver uma volatilidade alta na Bolsa, estamos falando aqui de probabilidades, isso pode não se materializar. Face a isso, a minha visão é estar comprado de Bolsa Brasil, menos exposto, né? A minha exposição líquida é menor, porque a gente está vendido de índice e carregando papéis do qual eu julgo que são empresas que têm um bom momento, têm uma boa simetria e estão em processo de desalavancagem, né? Buca, BBAS3 no leilão está caindo. Você chuta quanto? Não sei se você tá vendo aí. Eu chuto 10%, eu vou colocar aqui. 14%. Acabei de ver. Desculpa, se isso gente. Se consolidar, Buca, é mais uma precisão. Ô, Buca, se isso se consolidar, eu acho que vai vir mais uma máxima histórica pro Cosmo. Você falou há pouco que tá vendido, né? É muito importante, Léo, a gente operar as duas pontas no mercado brasileiro, que é um mercado muito volátil, tá? E nessas oportunidades, com o mercado eufórico, já negligente com relação a risco. O Banco do Brasil é um exemplo de livro aqui, né? O mercado compra os papéis, negligencia os sinais, e aí vem um balanço fora do esquadro, é verdade,
O Banco do Brasil sinalizou muito mal o mercado, dizendo que a inadimplência estava sob controle, a inadimplência está sob controle, e o resultado está aí. É um resultado totalmente fora do guiado pelo mercado, mas também mostrando um mercado que está muito eufórico com o Brasil e existem riscos. Ah, mas Albuquerque, você está falando para a gente zerar tudo e entrar vendido? Não, eu só tenho um vídeo, inclusive, lá dentro do TC, dizendo, calma, menos euforia, fica com um pouco mais de caixa, não opera alavancado, sai de opção direcional de alta, né? É importante ter caixa, é uma ferramenta importante, né? A bolsa está subindo 16% no ano. Ah, mas se você for olhar o nominal é máxima histórica, é desconto a inflação. Realmente, a Bolsa do Brasil apanha para o CDI, é uma performance muito ruim. Porém, Léo, a gente tem bastantes riscos adiante, tá? O mercado ainda não respira eleição, é um pedaço menor de componente eleitoral. E então, portanto, esse governo, o que eu não tenho muitas dúvidas, é que ele vai fazer de tudo para se reeleger. E ele não está fazendo isso para o bem do país. Todos nós que temos um mínimo de senso crítico, nós sabemos que não é para o bem do país. É para se manter no poder, continuar no poder, fazendo coisas ruins para a economia, para o déficit, e aqui estamos, entendeu? Então eu acho que tem que ter um pouco mais de cautela, porém, reforço de novo, existem empresas ainda baratas da Bolsa Brasileira. Esse é o Buca, CIO do TC, ao vivo conosco, 10 horas 2 minutos. Eu tô fazendo os meus cálculos aqui em homenagem à nossa audiência. E é o seguinte, pelo peso de 3,81% que Banco do Brasil tem no Ibovespa, se o papel abrir caindo 10%, ele tira do Ibov 0,38 ponto percentual. Se cair 14%, que é o que o leilão vai sugerindo, tira do Ibov 0,53 ponto percentual. Então, muita atenção, porque só Banco do Brasil pode tirar do Ibovespa esse equivalente percentual, tá? Só Banco do Brasil. Mas outros papéis estão saindo de leilão e estão apontando para uma dinâmica de correção. B3 caiu 1%, Embraer quase 1%, Santander 0,33%. Agora, Buca, vambora. Será que a gente não pode também antecipar uma eventual rotação intrasetorial, pensando nos bancos, com saída de Banco do Brasil? Esse dinheiro aí de 14% de queda que o leilão neste momento projeta, ele vai para algum lugar. O bolso pode ser um dos lugares, mas quem quer se manter no segmento bancário, de repente pode só redestinar isso para um Itaú, reloginho que é. Traz um pouco de ansiedade para o setor bancário, tá? Mas eu acho que isso é uma coisa bem focada no Banco do Brasil. O banco perdeu a mão na carteira de crédito, é o meu sentimento. O banco foi para um ROI já nível de Banco Inter, né? Que tem um ROI crescente. E eu acho que é uma coisa relativamente isolada, tá, Léo? Então pode ter alguma rotação, pode inclusive ter uma rotação para outros setores, inclusive. O setor bancário subiu bastante, né? Você vê um Itaú subindo 32%, 33% no ano. O próprio Banco do Brasil estava subindo 22% no ano, Santander 26% no ano, Bradesco 32% no ano. Então há uma exuberância, né? O Itaú ele estava bem barato no começo do ano, já não está tão barato no meu entendimento, então pode ter uma rotação para outros setores. Commodities eu gosto, acho que tem oportunidades, o Fernando Marques está com uma posição em Suzano, é uma boa empresa. Outras empresas de mercado interno, né? E de novo aqui repetindo, para não chover no molhado, empresas que estão em processo de desalavancagem, porque a gente está com juros muito altos, existe um risco dessa inflação permanecer mais elevada por conta do parafiscal do governo. É difícil prever quando vai começar o ciclo de queda de juros, eu acredito que ainda esse ano, tá? Então, é mais ou menos como eu estou olhando. Acho que pode ter um êxodo do setor financeiro para outros setores da nossa bolsa, tá? Perfeito, Buca. Não, e eu tô de olho aqui, há uma expectativa muito grande por parte da nossa audiência em torno dos papéis de Marfrig. Marfrig no leilão subindo 16,17%. Buca, deixa eu te dar mais uma oportunidade de revisitar o segmento frigorífico, não só com essa movimentação MRFG3, Marfrig e IBRF e a leitura de mercado em princípio
de que o mercado vai premiar mais os papéis de Marfrig do que os papéis de BRF, mas também com o gancho de que o Ministério da Agricultura, desde cedo, no Esquenta nós já dizíamos, registrou, formalizou, constatou a primeira incidência de gripe aviária no município do Rio Grande do Sul. E, obviamente, isso já fez com que algumas autoridades se pronunciassem. Inclusive, Carlos Fávaro disse que a China suspendeu parcialmente o consumo, a compra de frangos aqui do Brasil, enquanto as apurações e o controle dessa gripe aviária estiverem vigentes. Queria te ouvir sobre o segmento especificamente. Léo, é super difícil cravar, né? Quando tem um foco, né? E por enquanto é um caso isolado, é difícil cravar se isso vai se alastrar. Vai fazer preço no setor de proteína, com certeza, hoje, mas é importante acompanhar os fatos para ver se de fato essa gripe aviária se alastra, tá? Então não é conclusivo ainda. Já houveram outras vezes que houveram focos pequenos de gripe aviária e isso foi controlado, tá? Mas não tem como não fazer preço hoje, com certeza, no setor. Vai trazer ansiedade, até porque se alastrar, a gente pode ver um impacto significativo em preço, tá, Léo? Então vale atenção, o índice está caindo 1%, né? 1,10%. Acho que quem está comprado, existem dois modos de se defender. Ou você levanta um pouquinho mais de caixa, né? Como eu falei, ou você também adiciona uma posição vendida de índice para quem tem mais experiência, tem conforto. Então é o que estamos fazendo. A gente ainda está em temporada de resultados, tem muita coisa para sair, a gente está analisando. Teve empresas brasileiras que soltaram bons resultados, a gente está comprado em Vivara também. A Vivara, decolou, né? Tá ali acima de R$ 24, também foi uma bela performance da carteira. A gente diminuiu posições em Vivara também, mas a gente continua comprado nesses nomes que eu citei aqui, tá, Léo? Muito bem, Bucá. Temos agora 10 horas com 7 minutos e eu separei também um assunto aqui pra gente falar de Estados Unidos. Só queria, porque a gente vai mergulhar agora no mercado à vista, que você convocasse a galera que tá nos acompanhando a se alistar na Futura Corretora para ganhar a tua Masterclass. Tá sendo divulgado desde o início da nossa tabela, o QR Code tá na tela, a gente ainda não chamou atenção para ele, vamos fazer isso agora. Tem também link fixado no chat e link na descrição do YouTube. É fácil, é abrir o aplicativo do TC e se alistar para a Futura Corretora, destravando vários benefícios. Se você já tá alistado, já retira o seu primeiro brinde, que é um baita brinde, diga-se de passagem, é o Masterclass que o Buca preparou. Se você ainda não se alistou, é se alistar e adquirir por uma TC Coin. Amigos, quem se alista ganha 2.500, 5.000, dependendo do jeito que faz. Então, meu amigo, não fique de fora, Masterclass do Buca, convoca a tropa aí, Buca. Assim, primeira coisa, Léo, a gente mudou o estágio, tá? A gente começou uma contagem regressiva para o lançamento da corretora do TC. Grande novidade, em primeira mão para todos vocês, todo mundo que entrar no nosso app e que já estiver alistado, alistem-se, é um processo de 2, 3 minutos, super rápido, super legal, vocês já ganham benefícios, como o Léo citou. Vocês vão observar uma contagem regressiva. A gente mudou o estágio aqui, estamos girando o baleiro, mudamos o estágio para lançar a corretora, que vai ser verdadeiramente uma corretora que vai atender vocês, tá? Eu sou trader, o TC é uma empresa de traders, a gente está pensando na experiência para todos vocês. Mesmo quem não seja um trader profissional, vocês vão ficar impressionados com a corretora do TC. E tem minha Masterclass, é uma moedinha, uma TC Coin só. Vocês, ao se alistarem, vocês ganham 5.000 moedas, é simbólico. Já tem diversas reservas da minha Masterclass, vai ser talvez uma Masterclass gigantesca, né, em número de pessoas. E eu espero vocês. O que eu vou ensinar aqui são algumas horas do que eu aprendi ao longo da minha vida de investimento. São 18 anos investindo, comecei como investidor pessoa física, fui analista, virei gestor de um fundo fechado, sou gestor do TC Cosmos agora, que é o melhor fundo multimercado do Brasil desde 2023, entre milhares de fundos. Eu vou mostrar as minhas técnicas e vocês vão perceber que vocês vão conseguir aplicar isso no dia a dia de investimentos que vocês fazem, tá? Não tem segredo de ciência de foguete, tem que ser sim disciplinado, existe técnica e dá para bater o mercado. É isso que eu vou ensinar para vocês, o link tá fixado no chat,
QR Code e na descrição também. Eu espero todos vocês nessa Masterclass. Daqui a pouco a cobertura completa do mercado à vista, só falta Banco do Brasil dar as caras aqui. É verdade que Marfrig tá no leilão, tá subindo 13%. BBAS3 cai 13%. Daqui a pouquinho vai pintar. O Ibov sem BBAS3 em campo já tá caindo 0,31%. Com o BBAS caindo 13%, deve ir a 0,65, 0,70 de baixa de saída. Tem alguns papéis em leilão ainda, são minoria. Buca, deixa o seu destaque final. Eu separei aqui como gancho os dados fracos da atividade americana que nós tivemos ontem e o fechamento, finalmente o fechamento da curva. Os yields de 10 deram uma trégua, já estão trabalhando próximo ali a 4,40 ou até menos. Galera, a gente tem posição fora, estão perguntando se eu tenho posição em QQQ, que é Nasdaq. Eu fui muito vocal a ter posição nos Estados Unidos aqui na TC News, deu trabalho, o pessoal começou a ficar cético e a gente está vendo onde está a Bolsa Americana. A Bolsa Americana é um produto feito para subir em janelas de pânico e de irracionalidade por uma crise feita por um único homem, que foi o Trump, que colocou aquelas tarifas de uma forma atabalhoada, não foram recíprocas, abriu-se uma janela de oportunidade, a gente ainda continua comprado em Bolsa Americana, a gente diminuiu um pouco a carteira lá também, tá? Muito foco em inteligência artificial, tanto nos Estados Unidos quanto na China, a gente tem posições ainda, mas a gente deu uma reduzida nas posições fora também, foi uma alta e espetacular, quase indo para máximo histórico, o S&P 6.150, tá 5.900 e tralalá, foi uma recuperação absolutamente contundente e fulminante. Eu fico feliz aqui. Quem me acompanhou e pegou esses trades foram muito rentáveis, muito bons. Eu estou bem satisfeito aí com a performance, tá bom? Vamos acompanhando, Léo. Como você falou, a curva de juros fechou, o CPI veio muito bem, abaixo do esperado. No dia seguinte, o PPI veio melhor ainda, né? A gente tem uma discussão importante no Congresso americano, que é o pacote de orçamento dos Estados Unidos. Se vai ter corte de gastos ou não, tem muita isenção de imposto, né? Isso enseja mais gasto, né? Abrir mão de arrecadação. Então é uma discussão complexa que a gente tem que acompanhar. Mas os Estados Unidos continuam gastando, está estimulando dessa forma como eu citei, que são pacotes fiscais. Difícil a economia entrar em recessão dessa forma, por isso que a Bolsa acelerou. Então o cenário, por enquanto, está benigno para a Bolsa Americana, a gente está surfando, só diminuindo as posições. Valeu, valeu, valeu. Espero vocês na minha Masterclass. Cliquem aí, se cadastrem agora, é rápido, estamos esperando vocês. Iniciamos a contagem regressiva da corretora do TC, o marco histórico do TC. A gente vai arrasar, é um lançamento, vocês vão ficar muito impressionados com o que a gente trouxe para vocês, muitas novidades. Aguardem aí, nas próximas semanas a gente tá online. Valeu, galera! Esse é o Buca, ao vivo com a gente, 10 horas 13 minutos, para mais de 3 mil simultâneos, para quase 1.500 likes. O mergulho no mercado à vista convoca Marcelo Coutinho, Gabriel Junqueira, Guto Cerávulo, é o nosso timaço de comentaristas e analistas para os próximos minutos. De saída, Gabriel Junqueira, a pergunta obrigatória passa por Banco do Brasil. O que é que há de exagero, o que é que há de precisão nessa variação teórica que aponta para uma queda de 13,5% para BBAS3? Bem-vindo, Gabriel. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Lucas. Realmente o resultado foi um horror, né? Então, assim, acho que daqueles filmes que a gente vê e fica sem dormir 3 dias, né? De tão horrível que foi o que o Banco do Brasil apresentou, né? A trilha sonora já diz tudo. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente falar de um papel como o Banco do Brasil num recuo nessa magnitude, eu acho que existe um pouco de exagero. Movimento esse pode ter uma continuidade, então eu acho que aqui o investidor ele precisa tomar muito cuidado. Quem está comprado em Banco do Brasil, colocar ali um stop, colocar ali uma região em que ele vai sair. Quem está olhando para isso como uma oportunidade, pessoal, não peguem a faca caindo. Você pode se cortar feio. A gente não sabe qual que é a duração desse movimento, o que é fundo, o que não é fundo. Então, assim, realmente, acho que quem está comprado pode colocar um stop. Quem quer ver isso como uma oportunidade, tome muito cuidado, porque a gente não sabe o que é fundo. E agora é mais observar e deixar que o mercado seja soberano e precifique o que ele viu desse resultado horrendo, Léo. É o seguinte, Coutinho.
a gente está, obviamente, do ponto de vista editorial, dando peso para Banco do Brasil, é por coerência pelo peso que Banco do Brasil tem no Ibovespa, mas no setor bancário em especial. E é engraçado notar, né? Foi uma pergunta que eu fiz pro Buca agora cedo. Se uma queda desse nível não implicaria dinheiro para outros papéis no próprio setor bancário, porque o dinheiro pode ir para o bolso de quem está realizando, quem está fugindo do papel, mas muita gente quer manter esse dinheiro na própria bolsa, não está afim de necessariamente tirar a grana e pegar essa grana e pode recolocar no segmento bancário em outras opções. E você vê que a realização absoluta, o tombo de Banco do Brasil, o tombo de Banco do Brasil vai limitando uma eventual correção de Itaú, que só cai 0,24, uma eventual correção de Santander, que só cai 0,23, e de Bradesco, que só cai 0,07. E eu não estranharia não, se ao longo do dia, então logo saia de leilão o Banco do Brasil, esses outros papéis do segmento bancário clássico tivessem, os bancões, né, tivessem fotos até positivas. Me parece que é uma possibilidade sim. Coutinho, 13% de queda. Como é que tá? Opa, atenção, sai de leilão Banco do Brasil. Urgente para você se ligar aqui no nosso Minuto a Minuto do Manhã TC News. Os papéis de Banco do Brasil saem de leilão caindo 13%, cotam R$ 25,64. 13% de recuo para os papéis de Banco do Brasil, mínimo intradiário em 25,53. No gráfico, putz a vida, lá paroleta, olha o candle, meu. É o Candle Bang Jump. Já ouviu falar no Candle Bang Jump? Você tá conversando? E aí, você também? Eu tô! E cai! Olha a queda de Banco do Brasil com 13,10%. Bom, você vai falar, você sempre dá um jeito de falar que da terceira não passa, mas eu tô vendo 3 linhas ali e tá furando neste momento. Vamos lá, lindinho, ó, vamos lá. Pessoal, olha Lindinho, só, Banco né? do Brasil... esse aqui é o gráfico semanal, tá? Se você for pro diário, aí você tem o gap, tá? É que no semanal, como a gente... o gráfico acaba preenchendo a semana, então vá lá. O que a gente tem? O Gabriel Junqueira tá correto, né? Eu acho que pegar a faca caindo realmente é muito difícil. O ativo tinha um suporte a 2,581, cota 2,556, tá? Então assim, no semanal, a análise diria um ponto de compra. 2,581, o ativo cota 2,552 estaria inclusive comprando melhor. O que você faz em situações como essa? Aí um pouco da minha experiência, tá? Realmente é uma queda muito grande e abre uma janela de oportunidade. Agora, como fazer? Aí tem toda a diferença. Então, se você eventualmente entender que você quer fazer isso, por favor, compras pequenas, stop curto, preço médio positivo e você vai empurrando o papel para cima. Realmente, e aqui o Junqueira novamente está correto, não é para pegar e colocar 100% da alocação de uma vez só. Isso aqui pode dar muito errado, tá bom? O papel cai, não tenho figura gráfica nenhuma que me ampara, ou seja, o último suporte que eu tinha era 2,581, papel segue caindo, 2,522 agora. O objetivo desse cara é 23,20. 10,18. E acaba de chegar para mim que o destaque que o Guto Cerávulo separou lá na Central TC Investimentos é de Banco do Brasil. Me parece que pode ser uma compra especulativa sobre suporte. É faca caindo, hein? Nós já temos 14,5% de baixa. R$ 25,16. Segura, cuidado que corta! Ó a faca caindo! Dos mesmos criadores de Olha a Faca, vem aí, pega a faca. Pelo menos o Guto Cerávulo vai nessa direção, mas não vai sem preparo. Vai redeando com opções. Compra especulativa sobre suporte. Guto, quase 15% de baixa. Você está avaliando em tempo real e eu quero aqui te parabenizar. Por isso a relevância das entradas diárias do Guto. Lembra quando o Banco do Brasil estava praticamente tocando máxima histórica? Houve uma entrada em que o Guto falou: pessoal, começa a ficar um patamar tão esticado de preço, eu recomendo seguro. Eu recomendo aqui você redear essa operação e proteger o lucro com um eventual seguro caso haja uma queda. Bom, olha a queda. Putz a vida, Central TC Investimentos tem a ver com o Banco do Brasil, antecipa a sua entrada. É você, Guto. Vamos lá, pessoal. Olha só. Eu quero sim pegar a faca caindo, mas o faca na caveira sempre entra protegido. Eu indiquei, né, a compra de put para defesa, para hedge. Agora a gente vai entrar com a compra de put para especular. O que é isso? Galera, literalmente, eu quero pegar a faca caindo, mas a gente tem que comprar uma put junto. Ó, o mercado tá muito louco,
tá? Tô vendo aqui agora, eu tô falando da put, tá? BBAS, Rato 271, o spread agora 1,60 com 1,77. Turma, tá muito grande o spread, tá? Qual é a ideia? Compra ação, compra put junto. Por quê? Porque deste precinho aqui, ó, 26,54, quem compra put, né, é o titular, ele tem um direito de vender, né? Então você tá travado. Então você entra com a operação seguro, né, tranquilo, comprando ação agora nesse exato momento e comprando essa put, BBAS Rato 271, no meio do spread a 1,62. Turma, perda máxima de 0,90, tá? 0,90, ou seja, você compra ação, compra put, o seu custo fica em 26,73, tá? E você, se der errado, né, continuar o movimento, né, lá no vencimento, daqui a 24 dias, no dia 20/6, você vai exercer seu direito de vender a 26,54. E se voltar a subir, ganhar novas máximas, aí, Leozinho, é ganho infinito. Ou seja, operação travada, pode entrar, entra tranquilo, porque faca na caveira, compra put, se defende. Beleza? Então vamos lá. Vamos ao pensamento do dia. Barrigão na mesa, achando que é tubarão, mas sem stop loss, vira isca no primeiro candle vermelho. Humildade opera melhor do que ego bombado. Inclusive, tem uma foto aí. Putz a vida. Olha o tamanho da barriga. Assim não dá, Guto. Peguei pesado. Vamos melhorar. Arrogância. Vamos lá, turma. Arrogância desfila como rei, mas tropeça no próprio manto. O humilde observa e governa em silêncio. Muito obrigado, Guto Cerávulo, que está fazendo um alerta de saúde pública ao recomendar que se evite barrigas deste tamanho. O chat tá perguntando se é a sua. Sabia. Era uma questão de tempo. Não, Lindão, não é a minha, não, Lindão. Não é a minha, não, Lindão. Temos que manter em sigilo, né? Não é a minha. Eu sei de quem é, mas não é a minha, não, Lindão. Entendi. Será? Você conhece essa barriga? Conheço. A barriga tá sentada ali na minha frente, mas não é minha, não, Lindão. Vamos lá, vamos pra cima, amigos. Ó, ao longo dessa edição, mais informações sobre Banco do Brasil. Cai 14%. O Gabriel pode complementar tão logo seja possível. Ele fez o alerta da faca caindo. Em cima dessa dinâmica, o Guto faz o planejamento para uma compra mais segura dentro do possível. É uma compra especulativa sobre suporte, mas realmente uma queda histórica para Banco do Brasil. Não é banal flertar com esse recuo de 14%. Só que tem para todos os gostos. E o próximo assunto agora toca em BRF, Marfrig e BRF. Eu digo tem para todos os gostos porque quem quer queda de 13%, 14% encontra em Banco do Brasil. Quem quer alta dessa magnitude encontra em Marfrig. Vamos pro gráfico do Coutinho. O Gabriel vem na sequência, o gráfico vai passar na frente. Pela pancada hoje, 15% de avanço. O Marfrig já está em R$23,80. Haja cotação. Você, Coutinho. Marfrig segue no seu pivôzinho de alta, sobe, faz correção. Fez aqui a viradinha, né, que a gente chama de bounce na retração de 50 a 19,88 e hoje dá um presente. Rompe 22,91, ainda que sem confirmação, ou seja, toca na linha. O que seja eventualmente um possível rebate, ou seja, então tomemos cuidado a partir daí. Novas compras a partir de 2,291, compras parceladas, preço médio positivo em função do tamanho do movimento. O seu objetivo é R$ 26,66. BRFS3 do seu lado direito, ativo cota 19,86 e é aquilo que eu comentei na minha entrada anterior e o Leozinho acertou, né? O que era um pivôzão de alta, começa a desenhar um cai, lateraliza, cai, azeda abaixo de 19,61. Excelente, obrigado, Coutinho. Agora é com você, o show é de fundamento
Corporativo, Gabriel Junqueira. BRF e Marfrig anunciando a fusão. De um lado, amplamente esperado pelo mercado. De outro, é só acontecendo que o preço de fato pode avançar. E a gente está vendo uma disparada de Marfrig. Você viu o comentário do Coutinho a respeito de BRF? BRF está caindo bastante pouco, convenhamos, né? 3% em comparação com a explosão e máxima atrás de máxima no caso de BRF. Já está em R$20 o papel, recuo de 2,86. Soma-se também a esse noticiário o que aconteceu hoje por parte do Ministério da Agricultura. Nós repercutimos desde o esquenta, Gabriel, com uma identificação de caso de influenza, de gripe aviária, no município do Rio Grande do Sul, e a China, em resposta, suspendendo a compra de frango brasileiro. Pois não, você... Bom, Léo, vamos lá, né? Eu acho que assim, após quase 2 décadas de tentativas e reestruturações, a Marfrig acelera sua transformação com a proposta de incorporação total da BRF. O movimento vai posicionar a companhia como a terceira maior empresa global de proteínas ao lado de JBS, Tyson Foods e WH Group. A transação marca a consolidação da estratégia iniciada com a aquisição da National Beef e mais recentemente com esse turnaround bem sucedido da BRF. O que foi essa operação, né? A estrutura vai ser o seguinte: a Marfrig incorpora os 47% restantes da BRF via uma troca de ações na proporção de 0,8521 ação da Marfrig por ação da BRF. A BRF vai pagar 3,5 bilhões de dividendos, o que é 2,20 por ação, e a Marfrig vai pagar 2,5 bilhão de dividendo, o que é 2,94, ambos antes da troca. Caso algum acionista opte por não aderir, a Marfrig vai comprar a ação dele por R$19,89. E aqui eu acho relevante. Isso coloca um piso de onde a BRF pode cair. Então, se a gente vê a BRF abaixo de R$19,89, abre-se uma oportunidade de arbitragem. Porque aí você vai comprar um negócio que você tem a certeza que você vai vender a R$19,89 na pior das hipóteses, né? Então, assim, você já tem uma oportunidade aqui de arbitragem. Se todos os minoritários aderirem, a Marfrig vai emitir 639 milhões de novas ações e o controlador dela passa a deter 41% da nova companhia contra 72% que ele tem hoje. As sinergias estimadas pela companhia são 485 milhões por ano em integrações operacionais, 320 milhões por ano em logística comercial. Mas o maior ganho vai ser na otimização tributária. Estima-se um valor presente líquido de 3 bi de otimização tributária. Agora falando um pouco dos resultados, que aliás, além disso tudo, tiveram resultados essas duas empresas. Sim. BRF veio com baita resultado, EBITDA ajustado de 2,75 bi, 8% acima das estimativas, margem recorde de 17,1% para o primeiro trimestre no Brasil, lucro líquido de 1,1 bi, o que era esperado de 634 milhões, dívida líquida também de 11 bi, forte aí, teve uma forte geração de caixa de 1,8 bi, e os drivers positivos aí de um mix melhor, exportações de frango, mercado de frango bombando, né? Já a Marfrig teve também o seu resultado, volumes na América do Sul positivos, crescimento de 25% nos volumes, receita de 4 bi, quando a gente fala para a operação na América do Sul, o EBITDA de 453 milhões, margem de 11%. A National Beef segue ruim, quando a gente viu também na JBS, a parte de bife Estados Unidos está bem fraca. A gente está falando de um EBITDA de 35 milhões de reais, margem de 0,2%. A JBS teve margem negativa, né? Então, o resultado ruim aqui quando a gente fala da parte de bife Estados Unidos, né? E essa nova empresa, como é que ela vai ficar, Léo? Perfil combinado, vai ser um portfólio 10 vezes mais balanceado, 38% de receita estimada em 2025 vinda de alimentos processados. A alavancagem final deve ficar entre 3,6 a 4,5 vezes dívida líquida e EBITDA, dependendo aí das adesões, dividendos pagos e tudo mais, com valuation implícito de 5,7 vezes a 5,8 vezes Enterprise Value EBITDA esperado para 2025, o que mostra aí um certo prêmio até em relação à JBS, que hoje negocia 5,4 vezes. Temos um potencial de reprecificação grande devido à maior estabilidade, possível listagem internacional e a narrativa de desalavancagem futura que apoia esses múltiplos. Resumo da história é o seguinte: a Marfrig deu um belo passo decisivo em direção ao seu projeto global a incorporar integralmente a BRF. Os resultados sólidos da BRF reforçam um momento operacional positivo,
enquanto a Marfrig ainda enfrenta desafios nos Estados Unidos. A nova companhia ela já nasce mais robusta, diversificada e com potencial relevante de geração de valor e sinergias fiscais, mas ainda vai carregar uma estrutura de capital alavancada, o que vai exigir uma disciplina muito forte da empresa. Resumo da história é compra Marfrig e vende BRF, porque é isso que está acontecendo hoje no mercado, Léo. De fato, Gabriel. Bom, o Coutinho já se antecipou em relação aos gráficos, então eu vou pedir para todo mundo viajar comigo para os Estados Unidos agora, porque a gente tem 225 assuntos do mercado à vista, mas um deles também é a abertura do à vista americano, pelo impacto que existe aqui. Então vamos lá, amigos, só se for agora. Primeiro, tabela da volatilidade. Como é que é a abertura dos trabalhos por lá está desenhada hoje? DXY 0 a 0, 100,800, VIX caindo 2,24% a 17,42, yields de 2 anos, 2 pontos base a menos, yields de 10, 4 pontos base a menos, os de 10 anos a 4,39 e os de 2 a 3,93. Vamos conversar com o Lucas Wood, ele passeia pelos principais índices acionários dos Estados Unidos. Na última atualização que a gente trouxe, Léo, os três subiam cerca de 0,3%. Agora, S&P 500 a 5.925 pontos, 0,15% de avanço. Dow Jones, 0,05% de avanço. Então, estável, basicamente. 42 mil com mais 330 pontos. E pra gente finalizar, nós temos Nasdaq 21.365 pontos, 0,15% de avanço, Léo. Olha, em relação às 7 magníficas, enquanto a gente vê no Black Arrow da nossa Nelógica o comportamento dos 4 indicadores principais, Tesla está subindo 1,24, Amazon 0,16, Google confirma a alta, sobe 2,28, Nvidia sobe 0,80, Apple 0,38. As exceções ficam com Microsoft, cujo recuo é de 0,6, e com Meta, cujo recuo é de 1,31%. Russell 2000 no 0 a 0, Russell 2000 caindo 0,05%, índice acionário que vai na contramão, pelo menos por hora. Vamos lá, Coutinho, nos gráficos americanos, o que destacar? Por enquanto, Léo, alta para todos eles, as figuras gráficas são figuras de continuidade, a gente vê a volatilidade bem baixa, você vê um movimento de alta quase que orgânico, né? Você não tem nenhum candle longo, nada muito diferente. Você tem predominância de lateralização, ou seja, o mercado sobe, mas sobe devagar. O que me chama a atenção, e aí eu reitero, por favor, sobe menos, vira cai. Ou seja, você vê aqui movimentos ainda que de alta, né? Aquela dissonância, né? Ela é um movimento de alta, mas ela sobe desacelerando. Então, quem estiver exposto ao mercado americano, ficar atento, porque por enquanto, apesar de altista, você tem figuras gráficas que desqualificam. Obrigado, Coutinho. O Marfrig já está subindo 16,21%. A gente já volta a falar de mercado à vista brasileiro especificamente, tá? Antes, Coutinho, vou pedir para você revisitar o gráfico dos yields de 10 anos. Eles foram o grande protagonista na cobertura de ontem, porque abandonaram os 4,54 e voltaram a flertar com os 4,40 ou menos. E nós inauguramos a edição de hoje exatamente nesse patamar, e foi mantido esse patamar depois dos dados da faixa das 9,6. Os yields de 10 estão em 4,39, ameaçando os 4,38, são 4 pontos base a menos. É muito importante monitorar isso, Coutinho. Graficamente dá para antecipar o quê? Olha, Léo, por enquanto é baixista, né? Recordar é viver. Aqui você tem a posse do Trump, então você tem aqui o início do ano, você tem a longa queda, aqui você tem o momento de estresse, e esse momento de estresse no mercado americano canalizou. Então você tem um canal 4,12%, 4,59%, ambos os valores altos em termos de expectativa. No curto prazo, 2 dias cai, subiu praticamente, ou vem subindo praticamente as 2 semanas que nos antecedem. Quinta-feira caiu, hoje a priori faz leve correção. Essa correção nos levaria a 4,12, mas de novo, um movimento muito longo, pode acontecer muita coisa, até porque está dentro de um canal. Boa, Coutinho. Vamos voltar então com o foco aqui no Brasil. A abertura do mercado americano para nós bateu de que jeito? Olha, o Ibovespa segue caindo 0,90% praticamente, são 138.115 pontos. O dólar está agora em 0,31% de avanço, R$ 5,721. E a curva de juros continua buscando mais pontos nas pontas longas, hein? Isso aqui não é bom não, tá, amigos? No seguinte sentido, como a gente vê 14 pontos base a mais no Day 1 F31, por exemplo, 14 pontos base a mais no Day 1 F34, 13 pontos base a mais no Day 1 F32, o que a curva está comunicando, em princípio, é que a gente vai ficar em 14,75 por mais tempo. A gente até vê no curto prazo aqui os vértices 26 e 27
estabilidade, 0 a 0, no máximo um pontinho base. Mas quando essa curva estica pra caramba lá na frente, né? Me parece que sugere que o médio prazo tá mais nebuloso. Vamos ver se isso se firma como tendência. Bem, 10h34, vamos fazer assim. Coutinho, teve gente que conseguiu pegar Banco do Brasil caindo quase 15, que já tá com um sorriso, porque agora tá caindo, entre aspas, só 12. Cuidado aí com a ganância, hein, amigos? Você de repente ouviu falar e falou assim, meu Deus, deixa eu comprar que eu quero entrar na festa. Porque você pode chegar atrasado. Como o Ramon Valdez está alertando, tem perigo aí. Por isso tem que ser com pouco recurso, compras pequenas, parciais, preço stop médio ajustado, positivo. né? É uma compra especulativa sobre suporte. É isso daí, olha só, suportaço a R$ 25,81. Pelo tamanho da queda, a inércia ela é esperada, ou seja, não se espera que uma queda deste tamanho, que o ativo vá lá e dê uma beliscada no 2581 e suba. Então, ok, você tem um movimento inicial, mas eu mantenho a minha estratégia. Eu acho que um gap desse tamanho abre oportunidade. A única coisa que eu chamo a atenção é a forma de fazer. Compras pequenas, preço médio positivo, compra pequeno e vai levando o ativo para cima. Você está numa região, é uma oportunidade, só de novo, não aloque 100% do capital, porque se der errado, o stop fica caro. Pra gente ouvir o Gabriel num sentido mais amplo, vamos revisitar dólar e índice. O dólar, de repente, ameaça as máximas, hein? A gente tá vendo agora uma alta de 0,31, a máxima foi R$ 5,734, estamos agora em R$ 7,00... R$5, calma, foi pegadinha. Oh, yeah. Calma, R$5,721. Pegadinha do malandro. Salsifufu, então. R$5,721. Tá, não é R$7,521, é R$7 lá, só se for na Austrália né? R$5,721. 0,32. Pra máxima do dia, a gente teria que ver aqui mais uns 13 pontos. O Ibovespa renovou mínima, agora há pouco, nos 137.809 pontos. Vamos pro gráfico, depois o Gabriel comenta, diga lá. No caso do índice, o índice atingiu aquele ponto que eu comentei, o no 39.570, e o objetivo do FIBO já foi atingido, ao no 39.277. O índice monta envelopezinho de baixa, cai, lateraliza, cai. Próximo objetivo do índice, no 38.830. No caso do dólar, o dólar ainda no R$5,722, mas a formação gráfica é favorável. Sobe, lateraliza, sobe, envelope de alta, índice ponta vendida, tem que rasgar o 250, dólar ponta comprada, tem que rasgar o 722. Obrigado, Coutinho. Gabriel, qual o gancho? O Ibovespa, eu tava esperando a abertura do mercado americano, ainda que a gente tenha muitos assuntos para tratar no que diz respeito a fundamentos e destaques corporativos, no fim do dia é fluxo. Bolsa que nem bicicleta. O Beida ensina isso aí. Você sabe como é que o Beida ensina isso, né, Gabriel? O Beida chega e fala, a bolsa que nem bicicleta, parou de pedalar, tomba. Vai, Flamengo. É o jeito Beida de ensinar aqui pra gente. E nós não esquecemos, não. Então, se bolsa é fluxo e o gringo é que vai dando sustentação, se o gringo tira o pé, a gente tem que monitorar esse movimento também. O Ibov renovou mínima. Você acha que começa um gancho de uma realização mais forte ou é só correção e aquele filme de máximas históricas continua vigente? Léo, essa mínima histórica, essa mínima do dia aí que a gente está vendo, ela é embasada com o Banco do Brasil, né? Quando você tem um papel que tem o peso do Banco do Brasil caindo, que ele está caindo, não tem como o Ibov subir, né? E aí a gente olha que os outros grandes motores, aí Vale também está caindo 0,87, Petrobras subindo 0,28, quase nada. Então assim, você tem um dia mais negativo como um todo, né? O que é importante dizer, e aí eu volto a bater nessa tecla, que apesar de parecer repetitivo, não é tanto assim, é que a gente volta a ter um Small 11 gerando alfa em relação ao Ibovespa. Então quer dizer, o Ibov está caindo 1,10 hoje, o Small está caindo 0,20. Olha 0,20. só. Então quer dizer, a gente está vendo um movimento que as ações de menor capitalização, elas não estão realizando tanto assim, não. O que está acontecendo é que hoje é um dia muito volátil, hoje é um dia que você teve um resultado horrendo de Banco do Brasil, que está puxando o índice para baixo. Então, um papel que tem o peso que o Banco do Brasil tem na composição do índice caindo o que ele está caindo, ele vai puxar o índice para baixo, não tem jeito. E você teve o deal da Marfrig com a BRF, que também é bastante relevante na questão de fluxo, né? Então, você vê uma BRF aí que está caindo 3%, uma JBS também caindo 1,30% e a Marfrig subindo 17%,
você vai ter aí uma chacoalhada. Eu acho que hoje não é um dia muito para a gente ver mudança de tendência, mudança de precificação no mercado. Hoje é mais consolidação, vamos olhar, vamos ver esses movimentos, tentar acertar aqui algum papel e seguir em frente, porque não tem muita mudança no que eu tô pensando pro longo do ano não, Léo. Olha, a gente tem 10 horas com 39 minutos. Assim, Banco do Brasil tá tirando do Ibovespa 630 pontos. Ninguém vai dizer que isso é banal. Por outro lado, o Ibov está perdendo 1.500 pontos. Então, para além dos 600 de desconto do Banco do Brasil, o que te dá razão no ponto, a gente tem, deixa eu pensar aqui, vai dar uns 900 pontos de desconto, 850 pontos de desconto que outros papéis estão contratando. E é verdade que na ponta oposta, Marfrig está subindo 18%. Você falou, né? A lógica é compra Marfrig e sai de BRF, porque é arbitragem. Você falou isso quando o Marfrig subia 14%, está subindo 18,3%. Eu vou dizer uma coisa, a TC News é uma mãe. E não tem o mesmo peso que o Banco do Brasil tem na composição do Ibov. Tanto é que sobe 18, mas entrega só 50 pontinhos para o Ibovespa. Ok, Gabriel, volto contigo em instantes com mais highlights de fundamento. Coutinho, você viu a pista que o Gabriel deixou em relação ao Small 11? Olha aí a diferença. O Ibovespa está caindo 1%, Small 11 tem um arranhãozinho de 0,15%. O gráfico está na tela, você vê que são movimentos que se conversam, mas a resiliência do Small 11 chama sim a atenção, e são papéis muito mais voláteis. Será que isso é a pista, ou mais uma pista? O Gabriel vem falando isso há algum tempo, de maior apetite pelo risco e de destravamento maior dos papéis que não estão na primeira prateleira do Ibov, até porque os que andavam na primeira prateleira já andaram bastante, né? Vamos lá, meu caro Coutinho. Os dois gráficos são, logicamente, acoplados, né? Então você vê que o Small 11 do seu lado esquerdo cai menos 0,18% aqui contra o índice Bovespa a 1,02%. Small Cap sim, perdoa. Para quem não conhece, né, a gente fala da primeira fila, né, que são os ativos do índice Bovespa, que são empresas maiores, são mais inerciais e tem uma movimentação mais contida. Quando você vai para Mid Large e Small Caps, você está falando de empresas mais voláteis e sim, aí o apetite a risco ele tem que ser um pouco maior. Small Caps realmente cai, você vê um acoplamento, você vê que a figura gráfica aqui em Small Caps ela é altista, em Ibov você tem uma lateralização, ou seja, o Ibov sobe e lateraliza, Small Caps segue subindo. Então, o Gabriel está novamente correto, Small Caps te dá aí uma certa flexibilidade, adiciona um certo risco, mas sim, são empresas que têm que ser vistas. 10h42, obrigado Coutinho. Agora é o seguinte, Gabriel, a gente vai ser pragmático, porque nós temos até umas 10h55 aqui nessa tabelinha, e você separou vários destaques. Gabriel tá trabalhando pra caramba, bicho. Impressionante, é o funcionário do mês. Esse é o Gabriel Junqueira, não tá nem dormindo, ele e as inteligências artificiais se reúnem no quarto, no escritório, na cozinha, é uma loucura. E tem trabalho e resultado o tempo todo. Hoje, por exemplo, o menino queria falar de Marfrig e BRF, falamos. Banco do Brasil, falamos. Só que aí ele fala de Ezetec, Cyrela e Cosan aqui pra mim. Vamos fazer o seguinte, começar com Ezetec, EZTC3. É você, meu caro Gabriel Junqueira, trabalhador. Bom, Léo, Ezetec, né, teve um lucro líquido de 94 milhões, o que é uma alta de 66% no ano contra ano, 21% acima das expectativas no mercado e já mostra um ROI de 8%, né, bom desempenho, impulsionado por uma margem bruta forte, controle de despesas, receita líquida de 311 milhões, muito bom, geração de caixa praticamente neutra, com um consumozinho de 2 milhões de reais, acho que é uma situação que é normal, aqui foi um trimestre sólido e mostra que a Ezetec já vem melhorando e já vem entregando, né? Então todo aquele problema que a gente viu nos estoques, naquele Ester Tower, vai embora e por aí seguimos com uma empresa muito mais sólida, né? A Cyrela também reportou um lucro líquido de 328 milhões, o que é 23% acima do ano contra ano e um ROI de 14%. A receita líquida subiu 24%, levemente abaixo das expectativas e a margem bruta abriu 130 bips, superando em 20 bips a projeção. O resultado final acabou vindo 4% abaixo da expectativa, pressionado por contingências maiores que o previsto, né? Teve um consumo de caixa de 25 milhões de reais no trimestre, o que é um pouco
pouco melhor do que os 70 estimados, mas mesmo assim é um consumo de caixa relevante. O ROI veio um pouco mais fraco, a gente viu uma DRE um pouco menor, então um resultado um pouco pior para a Cyrela, Léo. Ok, você falou Cyrela no final, pensando em Ezetec? Não, eu falei Cyrela. Você emendou, né? Acabei comentando os dois. Perfeito. Porque o Coutinho ainda estava apaixonado no gráfico de Ezetec e a flecha que você fez chama muita atenção. Depois a gente vai para Ciri 3. Capricha, Coutinho. No caso de Ezetec, atentos, tá? Ezetec tem a sua máxima na região de 15,50 a 16. Ezetec cai e Ezetec lateraliza. Ezetec cai e monta uma lateralização altista. Isso gera uma figura de convergência, topos e fundos divergentes, ou seja, os topos caem, os fundos sobem. Essa formação gráfica, ela não é interessante, então quem tiver comprado, por favor, atento. Se você quiser uma linha de corte, Ezetec não pode perder no 273. Cyrela na tela. Então, Ciri 3, double clique e zoomzão. No caso de Ciri, esse Fibo aqui é antigo, a gente pode apagar, quem sabe faz ao vivo. Ciri sobe, e aí, em algum momento, Cyrela para de subir, Cyrela monta um canal, o canal é esse daqui, o ativo está restrito 24032592. Essa figura gráfica, ela não é um envelope de alta, tá? Isso aqui é uma distribuição, então, por favor, atentos. Formação gráfica para os comprados, ela não é tão benéfica assim, e a Zeda abaixo de 2403. Nossa próxima atração passa por Cruzeiro do Sul, e a gente vai finalizar com os fundamentos do Gabriel olhando para Cosan. Vamos lá, Gabriel, à vontade. Bom, Léo, Cosan, né? Cosan, papelzinho de turnaround. Ele vem com umas leituras ainda ruins, né? Você tem uma performance bem abaixo do que o mercado estava esperando. Do ponto de vista financeiro, a dívida líquida segue em 23,5 bilhões de reais, já considerando também a venda da participação da Vale, cobertura de juros. Então, realmente uma coisa bem complicada. Os destaques positivos aqui foi basicamente as duas empresas que não são listadas, né? A Move e a Radar, que vieram com resultados melhores. O desconto de holding segue elevado em 39%, o que mostra um desequilíbrio entre o custo anual da dívida e o fluxo de dividendos, né? Olha, a Cosan é uma tese que a gente tem que ficar muito atento, assim, o que eu estou vendo em Raizen, por exemplo, que é a grande parte do portfólio da Cosan, é algo que me preocupa. Então, assim, realmente eu ficaria bastante atento com Cosan e a tese da empresa, Léo. Vamos lá, CSAN3 está no gráfico. Alerta é o que deixou o Gabriel em relação à tese. Coutinho fala. Tá correto, gráfico ruim. Cosan lateraliza entre R$ 6,92 e R$ 8,00. Se você puxar o histórico de Cosan, isso daqui você está falando de 2017 e 2018. O ativo lateraliza na sua mínima, ou seja, de novo, região de compra sem figura gráfica de compra. Atrelando o fundamento, fica mais difícil, até porque você tem muito pouco de upside ou muito pouco de alavancagem para esse papel. Quem está comprado está mal comprado. Papel, quem está fora, Cosan não é opção. E a Zeda abaixo de 6,92. E o destaque final nos fundamentos, Gabriel, de CSED3? Bom, Cruzeiro do Sul, Léo. Cruzeiro do Sul, para mim, é a melhor empresa de educação listada, né? Eu gosto muito de Ânima, mas a Cruzeiro do Sul, ela é a que gera mais caixa, ela é uma empresa muito interessante, ela teve um lucro líquido de 86 milhões de reais, 39% acima das estimativas. A divisão de presencial melhorou bastante, teve uma geração de caixa muito forte, é uma empresa bem redonda, viu? O problema dela é liquidez, tanto que a Cruzeiro do Sul, ela teve que quase que fazer uma oferta para voltar a ter 25% do free float negociado em bolsa, então é realmente algo que me chama atenção. É uma empresa legal, gosto, bem redonda e um resultado positivo. Não é à toa que está subindo aí bastante hoje, né, Léo? Vamos lá pro gráfico, então. 10 horas com 48 minutos, hora e vez de a gente falar de Cruzeiro do Sul no gráfico. É um lindo gráfico, né? Sobe, escadinha, nem a baula. Sobe, escadinha, sobe de novo, confirma envelope de alta, não tem abalamento, não tem cansaço nesse movimento de avanço. Impressionante, Cruzeiro do Sul, Coutinho. Sobe, longa lateralização e, como você comenta, alto. O ativo cota R$ 4,73, o ativo está no último terço do movimento, manutenção, não faria novas compras. O upside programado R$ 5,34. Seu Léo Pinheiro já tá caprichando no bullying. Deixa subir. Só por favor, coloca o stop. O ativo tem 23 de vol. Teu stop loss tá na casa de 40 a 50 centavos. Papaizinho, Fala, meu amor. tô ganhando muito. Você tá ganhando muito o quê ou em quê? Tô operando a Amazon.
Tá operando o Amazon? O que é, irmão? Vamos Dá uma olhada em Amazon? Vamos lá, dá uma olhada em O Amazon. que tá acontecendo em Amazon? Impressionante. A MZ, deixa eu dar uma olhada, ver o que ela achou em Amazon. Eu posso trazer aqui a cotação de momento, enquanto você está organizando o gráfico aí. A Amazon hoje está caindo 0,26. Ela está comprada ou vendida? Essa ela não falou, né? Ela não Mas abriu. vamos pro gráfico, como é que ele tá? A Amazon tem um pivôzinho de alta, então você pega a Amazon, o seu fundo, região de acumulação e faz aqui o seu movimento de alta sensível. A Amazon lateraliza, ela está restrita entre 212 dólares e 206 dólares. Figura gráfica atento, desfavorável na manutenção altista, ainda que seja um envelope de alta, a Amazon não pode perder 202,75. Por enquanto, tudo sob controle, alta no curto prazo, só Fiboninha. Não deixa perder, 202,75. 10 horas e 50 minutos. Teve uma pergunta aqui do chat, escapou porque são tantas que chegam. Na verdade, um comentário / pergunta do tipo: Léo, pode estar havendo uma rotação com saída de recursos do Banco do Brasil e chegada a outros bancos? A resposta é que pode, embora todos os bancos estejam caindo hoje, nenhum se assemelha ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil recua 13%, volta a cair 13%. Bradesco está subindo 0,80%, caindo 0,80%, Itaú caindo 0,37%, Santander 1%. Gabriel, você acredita que possa haver essa rotação intrasetorial com saída de recursos do Banco do Brasil? Não, com certeza, Léo. E assim, o que está acontecendo no Banco do Brasil, pessoal, realmente... Assim, foi muito ruim o resultado, mas é um movimento muito esticado, assim. Também o mercado exagera bastante, enfim. Eu vejo que existe um sinal claro de piora, né, na qualidade do crédito. Você vê que o ROI baixou bastante, já está voltando aí. Daqui a pouco o Banco do Brasil vai estar com um ROI menor do que o Bradesco. Só que vale lembrar que ele sempre negociou com desconto, né? Ele sempre vai ter um múltiplo abaixo do Itaú, abaixo do patrimonial, então não vejo muito mais queda no papel. Mas, de novo, reforço aqui, pegar a faca caindo não é algo aconselhável e nem produtivo, assim, né? Acho que num movimento desses, eu prefiro ficar de fora olhando e assistindo até que o banco mostre ali uma tendência clara, se ele vai continuar caindo ou se ele vai retomar alta ou uma lateralização, Léo. Enquanto tiver essa volatilidade, prefiro ficar de fora de operar nesse ativo. Boa. O Leandro Araucária, que há algum tempo já está alocado em cash, tá mandando ver no recado aqui. Léo, estourei a boca do balão e o que mais vier na minha frente. Cash 3 explodindo no pique gengibrado. Olha, a cotação tá em R$10. O que é pique gengibrado? Eu não tenho ideia, mas R$10,56. Cash 3 avançando quase 27%. Putz, aquela vida. O Coutinho vai até pro gráfico mensal, Coutinho? Não tem o que pegar. O mensal, o semanal não tem, o diário... Passou a terceira, não? Ah? Passou a terceira? Não tem terceira, né? Porque eu não tenho nem como fibar. Ah, quando passa não tem, entendi. Coutinho. Bom, vamos lá, lindinho. Aqui tá o gráfico de Cash 3 no diário. Você, como um grande analista, fala pra mim, cadê topo e fundo pra eu fibar esse troço? Olha, essa é uma função sua. Então. Cabe a mim só perguntar se passou na terceira. Não tem nada fibável aí? Não, no gráfico diário não. No gráfico de 60 dá pra fazer um mais ou menos. Mas assim, o ativo sobe como se não houvesse amanhã. Eu vou dar uma fibada... Eu vou dar uma fibada no gráfico de 60, mas é uma formação gráfica incorreta, tá? É só uma forma de pegar. O ativo cota já em leilão novamente, R$10,70, R$10,74. Você tem uma resistência e depois R$11,65. Então quem está comprado em cash, ok, só ficar atento, eventualmente até por causa de uma alta de 25%, uma hora esse troço tem que começar a descer, vai colando stop. Papaizinho, Fala, amor. tô irritada. Por que você tá irritada, meu amor? Fala comigo. Ele vai sair de férias. Quem vai sair de férias? O Moreno. Ele não vai sair de férias? Eu não tava sabendo. Tu já mandou pro RH as datas e tal, é mesmo? Que isso? Eu não tava sabendo, tô sabendo pela Fiboninha. Que ver, também né? vou te falar, é uma boca de caçarola, né, bicho? Porque vai falando de todo mundo. Quem é que não passa ileso pelas palavras de Fiboninha? Tá bom. Olha aí, foi denunciado, Leozinho. Eu não tava sabendo dessas férias aí. Depois a gente conversa. 10h54, 6 para as 11. Vamos dar espaço pro destaque final do Gabriel Junqueira daqui a pouquinho.
Alex Martins volta a organizar o noticiário macroeconômico para nós. Em instantes, Paulo Bogosian inaugura o Minuto Binance para a gente falar de um Bitcoin que parece estar ganhando fôlego para o sprint na busca pelos 110 mil dólares. Já está ameaçando os 104 mil de novo, um pouco cansado depois de todo o movimento altista pelo qual passou. De repente o sprint para os 110 mora ao lado. E a gente vai falar ainda hoje com Guilherme Cunha na volta, faixa das 11, aquele espaço em que o Marques geralmente conversa com a gente em função das férias, o Gui está retornando. E na faixa final vamos conversar com o André Figueiredo, fundador da Opções Estruturadas. Ele é especialista em Estados Unidos e vai fechar o raciocínio dessa semana. São as atrações da faixa das 11 da manhã, ela já está chegando, é impressionante como passa rápido. Estou fazendo esquenta nesse período em que a Cá está lá no Tarde TC News. Impressionante, são 5 horas aqui que passam assim, no instalar. Vamos lá então, Gabriel Junqueiro, o seu destaque final. Bom, Léo, acho que, assim, em primeiro lugar é a gente pontuar que tem alguns movimentos atípicos acontecendo. Então, é importante que o investidor tome cuidado. O aumento da volatilidade nos papéis, ele também proporciona algumas oportunidades interessantes em opções, com o aumento da volatilidade implícita. Mas você pegar a faca caindo é, de novo, algo muito difícil. Algo que não é nem um pouco recomendável. Se você já estava nas teses, ok, tranquilo. E aí a gente continua e faz a precificação da forma. Agora, se você está querendo ali tentar pegar uma retomada em Banco do Brasil, ou mesmo em BRF, ou mesmo achar que Marfrig subiu demais, eu prefiro deixar quieto e deixar que o mercado se precifique nos próximos dias, porque você tentar pegar esse topo ou esse fundo é muito difícil, Léo. Tudo bem, meu caro Gabriel Junqueira, um abraço, bom final de semana, juízo, meu garoto, até segunda-feira. Bom, eu que agradeço, Léo, um grande abraço. Toda a análise de Marfrig, né, que eu vi aqui o pessoal no chat falando, do deal e tudo mais, está lá na plataforma do TC. Eu tentei aqui trazer de uma forma bastante construtiva e bem completa para que a gente possa ver os múltiplos, ver tudo. Quem gostar e quiser revisitar, entra no meu perfil que está exatamente da forma como eu falei aqui ao vivo lá no TC. E quem não está cadastrado no TC ainda, você está perdendo bastante, meu amigo. Então se cadastra lá. Boa, Gabriel Junqueira, sempre um show aqui, parabéns, se dedica pra caramba o Gabriel, vai separando os destaques, a gente conversa muito aqui no privado, ele fala, Leozinho, eu separei hoje A, B, C, D, tá dando um show na cobertura do mercado à vista, privilégio nosso em tê-lo aqui. Bom, 4 minutinhos para as 11 da manhã, últimas 2 perguntas que eu separei em cima dos pedidos da audiência para você se despedir do público, Coutinho. O Emerson passou mais cedo, pediu Vale, ele até deu um contexto. Nessa realização que está rolando em Vale hoje, tem oportunidade de entrada? Vamos dar uma olhada em Vale no diário. Então olha só, Vale está dentro de um canal, 52215567. Vale no curto prazo, esta semana lateraliza. Essa lateralização desta semana até poderia me dar um envelopezinho de alto aqui, né? Você tem um sobe, longa lateralização para cima. E no curto prazo também. É o tipo de figura que eu não gosto, tá? O ativo cai 0,87% no dia de hoje, é uma queda tímida para um papel de R$55. Então, falar em oportunidade de compra, acho que não é a minha. Eu compraria, sendo mais conservador, acima do 5567, perderia o upside até lá, mas pelo menos lá eu compro uma figura altista. Entrar em Vale agora... Não vejo sentido. Vale duplamente lateralizada no longo prazo, lateralizada no curto prazo, não vejo. Vale para mim, ela é acima de 5567 ou pior caso, abaixo de 5221. 10 horas com 54 minutos. Coutinho, Bitcoin tava na tela, tá aqui, ó. Troquei de plataforma, Black Arrow tá na tela, o Bitcoin tá lindão. Sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza. Quem sabe sobe. Ativo cota 104.094, meu objetivo é 112.050. Quem está comprado está bem comprado. Mecanismos de proteção a critério, stop, compras parciais, enfim, né? Apesar de você estar no último terço do movimento, que é um terço mais de acompanhamento e não novas entradas, você está falando de um upside de $8.000, né? Que é um palavrão. Então aqui... compras pequenas, preço médio positivo, vai comprando e vai empurrando o Bitcoin. Se você quiser um ponto de saída, ele é abaixo de $100.741. Grande Coutinho, meu parceiro, muito obrigado. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, mais uma semana em conjunto. Valeu aí pelo apoio, pela dedicação de sempre. Um abração e até lá. Tchau, lindão. Obrigado, bom dia pra vocês. Calma, meu amor, eu já vou Coutinho, falar com...
Fala, meu amor. Ganhei uns trocados. Você ganhou uns trocados de quem? Eu pago o almoço. Opa! Vamos no cabelo sujo. Oba. O Oba você tem que esperar até a página 2 do almoço dela. Tempero de unha, mosca frita e agora cabelo sujo. isso. Tá bom. É melhor falar das expectativas de inflação da Universidade de Michigan. Um abraço, Coutinho. Tchau, Tamo pessoal. junto.